Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. A Copa Truck Petrobras abriu nesta sexta-feira a programação para a 7ª etapa de uma acirrada e imprevisível temporada 2025 no Circuito dos Cristais, em Curvelo, na região central de Minas Gerais. Um dos fatores mais marcantes do dia de 2 treinos livres para cada uma das categorias em jogo foram as altas temperaturas, com os termômetros chegando a marcar 33 graus. Depois de uma sexta-feira dedicada aos treinos livres, a sequência da agenda traz sessões classificatórias e as corridas. Os ingressos estão à venda nas bilheterias físicas do autódromo no sábado e no domingo. A sessão classificatória que vai definir o grid de largada terá início ao 12h15 do sábado. E as 2 corridas da Copa Truck Petrobras estão marcadas para acontecer a partir do 12h10 deste domingo. Rede Bandeirantes de Rádio. No Disney Plus, os gigantes se encontram. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Eles conquistaram essa vaga. E agora lutam nas quartas de final da Libertadores. É tudo ou nada. É simplesmente de arrepiar. 3 tricampeões em busca de um só objetivo: conquistar a glória eterna pela 4ª vez. A ansiedade toma conta na reta final da Libertadores. Assista ao vivo no Disney Plus. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar.
cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio, ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado. É hora de mudar. Bora de consórcio, bora conquistar. Se é consórcio Volkswagen, você sabe que pode confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Bora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas ao vivo no Disney Plus. Futebol é com a Bandeirantes. Pedro Martelli. Torcedor do Palmeiras tá ligado, tá curtindo o microfone da Bandeirantes. Daqui a pouco no Allianz Parque, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já times vão entrar em campo. Vai Palmeiras, é o grito do torcedor do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Vai rolar a bola a partir das 9 da noite, times escalados definidos. O Quesada, pergunta a você, Quesada, dizem que um dos setores em que mais consome água é o agro. Aí eu vou te falar, com exceção da parte do aquecimento aqui em que os jogadores estavam em campo, o sistema de irrigação do Palmeiras, alternando, são 6 fontes, né? 2 do lado esquerdo, nas bandeiras de escanteio, 2 no centro, uma de cada lado, nenhuma no campo de jogo e 2 à direita. Ficou ligado por 1 hora. 1 hora, Quesada. E olha que durante a semana o Abel disse que é assim, depois da vitória contra o River, vocês vão jogar num gramado bom. É assim que é o futebol num gramado bom. Por quê? Tá todo esse calor, ô Quesada? Tá um calor legal. Fez uma tarde maravilhosa hoje em São Paulo, né? Agora, Palmeiras tem dinheiro para gastar água do mundo, né? Um dos clubes mais ricos da América do Sul. E também água não é problema. Nós temos aquíferos, né? Dos maiores aquíferos do mundo, então pode usar essa água à vontade. Agora, falando muito sério, esse gramado aí tá num nível 4. Nós temos já nível 5 de gramados sintéticos, como explicam os especialistas. Então o problema não é o gramado sintético na minha visão. É o gramado sintético do Allianz Parque que está defasado, entendeu? Aí o Abel, quando reclama, nesse caso o Abel que reclama de tudo, mas em alguns casos ele tem razão. Nesse caso ele tem razão. Agora molha bastante para a bola rolar com mais velocidade, né? Que é o que o Palmeiras precisa ter hoje, também hoje, para passar pelo Fortaleza.
Tá tudo pronto no estádio do Palmeiras, tá tudo pronto no Allianz Parque. Já os times vão entrar em campo. 9 da noite, a bola rola para Palmeiras e Fortaleza, Fortaleza e Palmeiras. Times escalados e definidos. Quero mais um destaque, mais uma informação do Verdão. Lá embaixo no gramado, pertinho dos jogadores. A informação da Bandeirantes, o destaque do Palmeiras. Fala, Bilhossi. Vamos lá, Martelli, porque atenção, torcedor palmeirense. Hoje, se você vai ver o seu time reserva, tem um motivo muito claro. Duelo da próxima quarta-feira no mesmo Allianz Parque contra o River Plate. Vou convidar o ouvinte, também aqui na Rádio Bandeirantes a gente vai ficar de olho no jogo do River, porque o River joga daqui a pouco também às 9h15. Acabei de dar uma olhada na escalação do River, Martelli, também poupando titulares, mas alguns jogadores que eram reservas e que fizeram a diferença, como o Quinteiro, estão em campo. Então o Quinteiro, que foi o cara que jogou melhor pelo lado do River Plate na partida da quarta-feira no Monumental, está em campo. Então atenção redobrada ali pelo Marcelo Gadiardo, que tá, claro, pensando no duelo de quarta-feira, assim como o Abel. Mas o Verdão não pode abrir mão nunca no Campeonato Brasileiro e por isso tem atenção no jogo de hoje. Queria destacar, Martelli, presença de jogadores do banco de reservas. Como o Kelvin está desfalcado, o Gilberto aparece como opção e também o Carlos Miguel no lugar do Marcelo Lomba, que ficou fora da relação dessa vez. Para além disso, a tendência é que jogadores que não vinham tendo muita sequência também entrem ao longo do jogo. Caso do Bruno Rodrigues, que voltou contra o Internacional de um período de quase 2 anos sem jogar, deve ser uma peça utilizada com mais minutos na segunda etapa pelos lados do Verdão, que tenta emendar uma sequência de 11 jogos de invencibilidade. Essa já é a melhor campanha do Palmeiras na história do Brasileirão de pontos corridos. Superou a de 2022, superou a de 2019, só não superou o Flamengo, que segue na liderança dessa competição, meu caro Pedro Martelli. Já vai rolar a bola no Allianz Parque, a expectativa dos times em campo já no Allianz Parque para a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedor do Verdão querendo mais uma vitória, o Palmeiras também no Brasileiro, bem na Libertadores. É claro, jogo aberto, confronto aberto no meio de semana, mas o Palmeiras venceu por 2-1 lá no Monumental de Nunes. Conosco aqui, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ferreira tá conosco, com a gente também, Dona Marilene, valeu Marilene, Thiago Passos, Geraldo, valeu Geraldo Alves também, curtindo o microfone da Bandeirantes, grande César Júnior tá ligado no microfone da Bandeirantes. Palmeiras em campo, Palmeiras subindo ao gramado do Allianz Parque neste momento, uniforme que lembra a seleção brasileira. O Palmeiras de amarelo em sua camisa, shorts azul, meiões em branco. O Fortaleza praticamente inteiro de branco, com exceção das suas meias, que tem sim a predominância da cor azul. Já vai rolar a bola no microfone da Bandeirantes, é o Verdão em campo. Campeonato Brasileiro no microfone da Bandeirantes, a busca pela liderança, a busca pelo 13º título de Brasileirão. Na Bandeirantes vamos escalar os times, começando com o Verdão, começando com o Palmeiras, 12 brasileiros, tricampeão de Libertadores, tá vivo nas duas, hein? Tetracampeão de Copa do Brasil. Na Bandeirantes você confere a escalação do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luz... Para seguir vivo na briga pelo Campeonato Brasileiro, técnico Abel Ferreira, que volta hoje de suspensão, aliás, escala 21, Everton no gol, na direita 4 para Giais, zaga de 3, Bruno Fux, 13, Micael e meia dúzia para Jefté pelo lado esquerdo, meio de campo de 32, Emiliano Martinez, 18, Maurício e 188, Rafael Veiga. Ação por saúde mental, setembro amarelo do Palmeiras. No ataque, 40, Alan, 17, Facundo Torres, 19, Sosa. O Palmeiras de Abel Ferreira, Pedro Martelli. Peteco do Verdão. Com Everton, Giai, Bruno Fux, Micael e Jefté, Emiliano Martinez, Maurício, Rafael Veiga, Alan, Facundo Torres e Ramon Sosa. E o banco de Abel Ferreira, Bilhossi. Lá estão os titulares: Carlos Miguel, Gilberto Piquerez, Gomes, Murilo, Aníbal Moreno, Evangelista, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues, Paco Lopes e o Tigrinho Vitor Roque. Timaço do Palmeiras escalado para o jogo, timaço também no banco de reservas. Este é o Palmeiras pronto para o jogo no Allianz Parque. Já a bola vai rolar, menos de 5 minutos, o outro lado do jogo. O Fortaleza sufocado, com a corda no pescoço, lá na zona de rebaixamento. 46 vezes campeão estadual, tricampeão da Copa do Nordeste. Na Bandeirantes você confere a escalação do Fortaleza. Glória e tradição. De um velho conhecido do Palmeiras, que é o Martim Palermo, atacante argentino, ou melhor, ex-atacante, agora no comando do Leão, que manda a campo 23,
Goleiro Elton Leite, na direita 14 para Mancuso, zaga de 33 Brites e 3 para Gaston Ávila. Pela esquerda, Pacheco veste a 6, meio de campo de 88, Lucas Sacha, 5 Matheus Pereira e 91 para Lucas Crispim. Ataque de 22, Iago Pikachu, 26 Breno Lopes, centroavante 9, Lucero no comando de ataque do Leão. Repetindo Lion, repetindo Leão do PC. Com Elton Leite, Mancuso, Brites, Ávila e Pacheco, Lucas Sacha, Matheus Pereira, Lucas Crispim, Iago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Quem é que tá no banco do Martim Palermo? Opções para o argentino: Breno, Diego Barbosa, Lucas Gasal, Pierre, Rosseto, Cristóvão, Rodrigo Pochettino, Luca Prior, Bareiro, Marinho e olha ele aí, Daverson, o Deivinho tá no banco. Algumas possibilidades de lei do ex, né? Tem Daverson, em campo tem o Breno Lopes também, enfim, opções. Vai saber, né? Jogadores que vestiram, inclusive, a camisa do Fortaleza. Tudo pronto no microfone da Bandeirantes. E no Nacional Brasileiro executado também no Allianz Parque. Hoje, eles estão inteiros de preto, hein? Quero saber quem apita o jogo. Os homens de preto aqui no Allianz Parque. O comandante Alex Gomes Stefano, árbitro do jogo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correia e por Brigida Cirilo Ferreira. Quarto árbitro é Tailon Azevedo Gomes, quem cuida do VAR é Daniel Nobre Bins. Leandro Quesada, times escalados, definidos, tudo pronto aqui no Allianz Parque. Palmeiras e Fortaleza, visão dos 22 jogadores em campo. O técnico Martelli acredita nesse time, ele montou esse time, ele desmontou, ele remontou novamente o Palmeiras, então ele acredita que essas peças possam funcionar num conjunto e que essas peças são suficientes para encarar a equipe do Fortaleza. Errado não tá, porque o Palmeiras faz uma campanha muito consistente no Campeonato Brasileiro, tem muita água para passar debaixo desse rio, não é, do Campeonato Brasileiro. O jogo mais importante, não há dúvida, é quarta-feira contra o River, e aí o Palmeiras, né, deixa essa força para o jogo de quarta-feira, que é um jogo que tem encaminhada a classificação, mas oficialmente ela não aconteceu. E é um jogo grande de Libertadores, então é bom tomar todos os cuidados. E aí eu repito aquilo que eu falei no destaque inicial nessa nossa jornada. Se a coisa apertar, ele vai para o banco de reservas e tenta resolver com aquilo que tem no banco de reservas. E pode fazer isso porque hoje é um adversário que está muito mal no campeonato. Recentemente caiu da Libertadores, teve a mudança de comando técnico, o Vojvoda saiu, veio o Martim Palermo, que ainda é uma interrogação, tal. Um time que nos últimos 10 jogos conquistou apenas 2 vitórias, contra Bragantino e Vitória. Foi derrotado em 6 partidas, contando Libertadores e Campeonato Brasileiro. 4 derrotas seguidas, não é? E o pior momento, que só não supera aquele ainda com o Vojvoda, quando entre maio, junho, julho, o time teve 6 derrotas seguidas. Então o Fortaleza precisa se recuperar. Eu não queria estar na pele do Fortaleza para enfrentar hoje o Palmeiras na casa do Palmeiras, mas enfim, é um jogo interessante por todas essas nuances, né? Um Palmeiras muito bem no Brasileiro, pode abrir mão pelo menos do jogo de hoje pensando na Libertadores, contra um adversário que precisa pontuar. E aí não importa se está jogando em casa ou fora, enfim, acho que a gente pode ter um duelo interessante. Não sei se a qualidade técnica será muito grande, mas pelo menos espero um duelo disputado já aí no Allianz Parque, Martelli. Vai começar o jogo, tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Palmeiras escalado, definido, Fortaleza também. Palmeiras com as cores da seleção brasileira. De amarelo ao lado direito em sua camisa, o shorts azul, meiões em branco. O Fortaleza ao lado esquerdo inteiro de branco, detalhes na camisa em azul. Detalhes em sua meia também em azul, tá tudo pronto. O Leão do PC vai bater pela primeira vez na bola. Você ligado no microfone da Bandeirantes no FM 90.9, na faixa estendida 86.3. Galera de Araçatuba também ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes no youtube.com. Rádio Bandeirantes Oficial. É o Campeonato Brasileiro na Bandeirantes. Apita Alex Gomes e Stefano. Começa o jogo no Allianz Parque. Atenção, torcedor da Bandeirantes. Começa o jogo do Brasileirão. Pedro Martelli. Sai pro jogo, o Palmeiras sai pro jogo também, o Fortaleza, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Palmeiras desce pro campo de ataque, tentava fazer o domínio, Rafael Veiga perde a bola, chega por baixo, corta a marcação, vem Gaston Ávila, de perna direita ele corta, afasta.
Do lado direito do campo de defesa vai ser jogando o Palmeiras. Arremesso lateral para a equipe do Verdão, bater no campo de retaguarda pela meia esquerda. Jefté vai para a cobrança. São os primeiros movimentos para você ligar no microfone da Bandeirantes, a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jefté faz a cobrança de lateral, corta a marcação, volta um pouquinho mais atrás, tenta fazer o domínio Maurício. Maurício perde a bola, volta para Jefté. Jefté está pressionado pela marcação, encosta pertinho dele, vem para fazer o domínio Lucero. Jefté consegue ganhar o lateral. Na marcação forte do Lucero, ele escora à frente o centroavante Manuel. Comecinho de jogo no Allianz Parque, placar de 0-0. Micael de perna esquerda, quebra para o campo de ataque, na ponta esquerda era para Maurício, sobe para tocar de cabeça, afasta a marcação, vai pelo alto, toque de Brites, a bola fica quicando no gramado no campo de defesa pela meia esquerda. Alain falta pela canhota, no campo de defesa Maurício tenta trabalhar com Sousa, Sousa de perna direita, recua pela quarta zaga do lado esquerdo, Jefté, rifa para o campo de ataque para ninguém estar nos pés do goleiro, tranquilo, sai jogando dentro da grande área. Elton ao lado esquerdo do campo, ao lado esquerdo da cabine da Bandeirantes. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples no instante. Está jogando Fortaleza pelo campo de defesa. Primeiro minuto de bola rolando nesse árbitro do Allianz Parque. Quebra de perna direita, Elton. Para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça. Micael passa da bola também no Ciro. Chega para tocar de perna direita. Jefté no círculo central do gramado. Fez o domínio Maurício. Maurício para Alain. Alain para Maurício, centralizado. Ponta direita, passou em velocidade. Está pedindo livre de marcação. Facundo Torres dominou. Girou pela ponta direita. Entrada da grande área. O passe errado do Veiga. Veiga dá um tapinha na bola de perna esquerda, ninguém foi, tá nas mãos do goleiro Miliossi. E já funciona a comunicação no ataque. Só para destacar, Martelli, posicionamento inicial do Palmeiras é de uma linha de 4 na frente. Sousa na esquerda, Maurício e Veiga centralizados e o Torres na direita. Verdão bem ofensivo pro jogo no Allianz Parque. Comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0 pela meia esquerda, tentava descer pro campo de ataque, equipe do Palmeiras do bate Sousa, toca por último no Iago Pikachu. Lateral no campo de defesa para a equipe do Palmeiras bater. É o comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0. O Everton inteiro de vinho, quebra pro campo de ataque de perna direita na ponta, é para Veiga. Veiga tá livre de marcação, deixou a bola quicar por baixo, vem Brites. Firme de perna esquerda, ele põe pra fora, auxiliado, chega por último, Bruno Pacheco põe pra fora. Manuel pro Palmeiras bater no campo de ataque do lado direito. Quebrou. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, o quê? A bandeirinha da Brigida, auxiliar de número 2. Quebrou no meio a bandeirinha dela, ela tá consertando ali. Facundo Torres foi até ajudar. Tá tudo certo com o aparelho de trabalho. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Placar de 0-0, Palmeiras está jogando pelo campo de defesa. Micael pela meia esquerda para Jefté de primeira por dentro. Tenta dar um tapinha na bola, Emílio Martins pedindo o círculo central, trabalha a bola, bate por último do jogador do Fortaleza. Manuel no campo de defesa, mais uma vez sai para a cobrança, sai para o jogo, a equipe do Verdão empatando em 0-0. Centralizado no círculo central do gramado, vem para buscar a jogada Emílio Martins. Martins pela meia direita, ergue a cabeça, Bruno Fux. Fux está pressionado pela marcação, ele quebra para o campo de ataque na meia esquerda, deu certo o passe, chega para Jefté por dentro, trabalha mais uma vez para Alain. Alain escapa da ponta, abandona a ponta, vem por dentro, volta, jogada para Fux no círculo central do gramado, tentou o passe à frente na ponta direita, errou Fux, contra-golpe armado, Breno Lopes tentou partir em velocidade, vem por baixo a marcação. Alan chega por baixo, toca de perna direita, vai para fora, manual para a equipe do Fortaleza bater no campo de defesa. São os primeiros movimentos no Allianz Parque da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o placar de 0-0, 4 minutos jogados deste primeiro tempo. Lateral para o Palmeiras bater, o melhor lateral para o Fortaleza cobrar no campo de ataque na meia esquerda. Faz a cobrança, tenta escapar da marcação. Adiantou Crispim, Crispim escapou da marcação, bandeira de escanteio lá na ponta, vem por baixo. Firme, Micael, não desiste, carrinho manda para fora, próxima bandeira de escanteio, lá na canhota, só manual, arremesso lateral pro Fortaleza bater. Descobre jogo duro, mas contigo na hora dá tudo certo. Vai de Tigre. Manual pro Fortaleza bater no campo de ataque pela meia esquerda. Vai Bruno Pacheco para fazer a cobrança, arremessa a bola nos pés de Matheus Pereira. Ele tenta o lançamento à frente, vem por baixo, toca por último do zagueiro do Verdão. É o primeiro escanteio do jogo, escanteio, bola parada, escanteio, ponta esquerda pro Fortaleza bater, Miliossi. É ocupando o campo de ataque a equipe do Fortaleza, que vem de vitória sob o comando do Palermo e tenta surpreender aqui o Verdão para quem sabe sair do G4. Na base do abafa, com muitos jogadores argentinos, aliás, nessa escalação. Primeiro escanteio do jogo é a favor do Leão.
Escanteio para a equipe do Fortaleza, bater na ponta esquerda, Crispim toma licença, vai para a cobrança, abandona a bola, deixa para Bruno Pacheco. Relógio marca 5 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Crispim passou da bola, deixou para Pacheco, levantamento, segunda trave no alto, Micael tira, rebote, volta para Iago Pikachu, entrada da grande área, ele tenta o lançamento à frente, perde a bola, contra golpe armado, soltou antes, soltou errado, soltou mal, Sousa, e começa a equipe do Fortaleza no campo de defesa, Jefter também falhou. Trabalha o Fortaleza no campo de defesa, Iago Pikachu na quarta zaga do lado esquerdo, está pressionando pela marcação, recua dentro da grande área. Recomeça o Fortaleza, a bola nos pés do goleiro Elton. É Elton livre de marcação, quebra para o campo de ataque. É na ponta esquerda, sobe para tocar de cabeça, vem na pressão, fica no bate-abate, Palmeiras insiste, Sousa briga, ganha Matheus Pereira no campo de defesa, ele acalma na quarta zaga. Sacha Sá jogando para a equipe do Fortaleza, para a esquerda, Gaston Ávila, tá livre para Pikachu, tentando armar, perdeu. Emiliano Martínez ganhou a entrada da grande área, soltou na ponta direita, na quina, abraçou, se escapou. Caiu, o árbitro manda seguir, não marca pênalti pro Verdão. Sem não, Sousa limpou, caiu, o juiz não dá o pênalti. Crispim no contra-golpe de longe, bate no centro do gol. Pressão pra cima do árbitro. Lá e cá o jogo, Milhossi. E tá mandando jogar o Alex Gomes Stefano, que tava muito próximo do lance, não viu o toque do Lucas Sacha no Facundo Torres dentro da área. Jogadores do Palmeiras reclamam muito, mas a arbitragem não diz nada. E pelo visto, nem o Daniel Nobre Bins no VAR, só agora vai levando a mão ao ouvido, mas pediu pra parar. Pedro Quesada, primeira impressão minha aqui de pênalti, hein? Pra mim também. Primeira impressão minha aqui de pênalti, Quesada vai pro VAR. Quero rever. Fala, Quesada. Quero rever, mas estou com você. Para mim, pênalti foi do Sacha no Facundo, né? Como informou aí o Miliose. Para mim, pênalti, e geralmente quando o VAR chama é porque a tendência é de marcação do pênalti a favor do Palmeiras. Tá no VAR o árbitro do jogo, o Daniel Nobre Bins, o árbitro de vídeo chama para cabine de revisão Alex Gomes Stefano. E nem esperou a bola parar, viu? O lance sendo exibido no telão. O Facundo Torres finta, dava para bater no gol, ele cai, temos a decisão. É pênalti para o Palmeiras. Penalidade máxima marcada para o Verdão com auxílio do VAR. E ó, sem reclamar praticamente ali o jogador do Fortaleza, hein, Milhossi? É isso, agora abriu rapidamente o Stefano, estava perto do lance, mas não mais próximo do que esteve da cabine do VAR. Ali não teve dúvidas, realmente toca ali na perna esquerda do Facundo Torres quando ele fez o drible. Os jogadores do Fortaleza estão malucos, reclamando, mas o fato é, pênalti pro Verdão, Maurício pega a bola, chance pro Palmeiras abrir o placar. Grupo Souza, Anime Eficiência e Segurança e Serviços, é no Grupo Souza, Anime, agora, Quesada, quem é que bate o pênalti, Quesada? O Maurício tá pegando a bola aí, né, tô revendo o lance aqui, a gente matou na hora a jogada, a charada, não é? E aí quando o jogador faz o pênalti, a tendência é sempre fazer algum gesto, né? O Lucas olha pro jogador do Palmeiras e já faz um sinal com o braço erguido. Não foi. Claro que foi, não é? Grande chance do Palmeiras de abrir o placar. O Palmeiras tem feito geralmente 2-3-0 com 30 minutos, né? Tá chegando ao primeiro gol, se for convertido, em menos de 10 minutos já abrindo o placar no Allianz Parque. 8 minutos jogados deste primeiro tempo. O Palmeiras tem pênalti para bater no Allianz Parque. Maurício tá ali com a bola em mãos. O Facundo Torres também encosta. Opções tem Veiga, hein? Tem Veiga que bateu o pênalti. O último pênalti que o Veiga bateu, inclusive. Cara, será que foi o da final do Paulista? Imagino que sim, viu, Martelli? É isso. Será que foi esse? Mas olha, rolou uma troca de olhares aqui. O Maurício tá com a bola, olhou pro Veiga. O Veiga tá se aproximando. Mas não tá com cara de que vai ser o Veiga não, viu? Pelo visto o Maurício mesmo vem pra cobrança e o Facundo Torres está até agora discutindo com a arbitragem, viu? Penalidade a favor do Palmeiras, Veiga ou Maurício que tá com a bola. Pênalti para o Palmeiras bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes na fibra 90.9 no tradicional da Ilha São Paulo na faixa estendida 86.3. 9 minutos jogados deste primeiro tempo. É pênalti para a equipe do Palmeiras bater. Toma distância, Maurício deixou para Veiga. E o torcedor do Palmeiras aplaude. Rafael Veiga para a cobrança de pênalti. Que momento, hein? Veiga, o capitão do time, tendo a oportunidade de novo como titular do Verdão. Pênalti marcado com auxílio do VAR. Toma pouca distância, Veiga. Veiga vai para a cobrança de pênalti, toma distância. No centro do gol, saltitante Elton. Veiga já tem autorização. Respira fundo, Rafael Veiga. Vai para a cobrança de pênalti, Veiga. Autorizado. Veiga partiu na bola, bateu no gol. Gol!
o placar no Allianz Parque, batendo o pênalti. Só deslocou o goleiro. Respirou fundo, sabe bater pênalti, teve lá seus momentos brilhantes, com todo o apoio do estádio. Veiga, vai pra bola, descola da bola da marca da Cal, ele bota, só empurra no canto inferior direito, e ali ele desloca da bola também o goleiro Elton cai pro lado esquerdo, bola no canto inferior direito, na marca dos 10 minutos jogados deste primeiro tempo pro Allianz Parque pulsar, estremecer e vibrar. Alô Verdão, a busca pela liderança, aberto o placar do Allianz Parque. Veiga bate pênalti, bola no gol, Rafael Veiga faz Palmeiras 1, Fortaleza 0, Milhossi. E todo o roteiro do jogo tava com essa cara de que era jogo de recuperação para Veiga aparecer no momento decisivo. Jogador histórico do Palmeiras, que não tem a melhor temporada, volta a dar as caras, voltando de lesão, consegue também voltar a marcar, bate firme, rasteira, sem chances pro goleiro. Marca pela 4ª vez na temporada Rafael Veiga, capitão do Verdão na noite de hoje. Vivo no Brasileiro mais do que nunca, 1-0 no Allianz Parque. Leandro Quesada, 1-0, Palmeiras, gol de Veiga. Responsabilidade de quem bate o pênalti, ele foi lá e converteu o Quesada. E legal o gesto aí do Maurício passando a bola pro Veiga, né? Porque o Veiga é um cara importantíssimo na história do Verdão, né? Os últimos tempos não tem sido tão bons assim. E coincidência ou não, o Palmeiras deixa de ganhar títulos aí, né? O ano passado só foi um Paulistão, aí teve uma queda no futebol do Veiga, né? O Veiga é um cara importantíssimo em todo esse processo. Quem sabe o Palmeiras não ganha aí um grande reforço que já está aí, historicamente, há muito tempo fazendo coisas legais, né? Bem batido, e o Palmeiras construindo aquela que eu imagino que será uma grande vitória nesta noite no Allianz Parque. 1-0 com menos de 10 minutos. Geralmente, repito, tem feito 2-3 com meia hora de jogo. Então está encaminhando mais uma importante vitória em casa. Sim, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil, pode confiar. Placar de 1-0, o Palmeiras está vencendo o jogo. 12:30 jogados deste primeiro tempo. Veiga marcou, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Alô, torcedor do Verdão, 1-0, o Palmeiras já vence no Allianz Parque. O Fortaleza quer mais sair inteiro no campo de ataque. Os jogadores do Palmeiras, Mikael, erga a bola, ponta esquerda, Jefté tentou escapar, vem por baixo, por cima, de qualquer jeito, tira. Põe pra fora, Mancuso, escanteio, Palmeiras, ponta esquerda aí, Milhossi. E é o primeiro escanteio pro Palmeiras no jogo. Tá na hora, né, Martelli? Desses jogadores que não tem tantos minutos aparecerem. Castro Jefté lançado pela esquerda. Briga com o Mancuso, garantiu o escanteio. O Veiga vai cobrar e é aplaudido pelo estádio do Allianz Parque. Peças para carro, motocaminhão é na carta, marca líder de suspensão, pode contar. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater pela ponta esquerda, toma distância, Rafael Veiga, o capitão, tá posicionado, ainda não sinalizou a jogada, mas vai para a bola. Veiga partiu, levantou, segunda trave, passou por toda a força inteira de amarelo e azul do Verdão. Recomeça, o Palmeiras está jogando pelo campo de defesa, a 4ª zaga do Fortaleza. O Everton como se fosse o líbero, centralizado, quebra para o campo de ataque para ninguém. Estava em posição irregular, Fux voltando, deixa a bola passar, a bola está nas mãos de Elton. Sai jogando a equipe do Fortaleza, Fortaleza na zona do rebaixamento, o Palmeiras está vencendo 1-0. Sai mal Fortaleza, disputa pela bola do lado esquerdo, Alan briga pelo alto, chega por baixo, Mancuso de pé na direita, tira para o campo de ataque. Vem mais uma vez a disputa pelo alto, ganha o Verdão, vai bonito, vai bem. Jefté recomeça para a equipe do Palmeiras. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Galera ligada no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Adão tá conosco, Gabriel, José, Denis, Facundes, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Éder Moraes aqui dizendo também, vai palestra. Torcedor ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Vai Palmeiras, vencendo para 1-0. Recomeça o Palmeiras do campo de defesa, com a bola nos pés do lado esquerdo. Livre de marcação, Mikael de zagueiro para zagueiro, Jefté. Fica muito aberto do lado esquerdo, Jefté com a meia dúzia. Quebra para o campo de ataque, Bruno Fux corta a marcação, vem por baixo, Sacha tira de qualquer jeito, manual. Lateral para o Palmeiras bater no campo de defesa pela meia direita. Ative efeito estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples em um instante. Palmeiras está vencendo o jogo para 1-0. Everton dentro da grande área, gira pela meia esquerda. No campo de defesa para o zagueiro Mikael. Tenta rifar todas, rifa mais uma, rifa mal. Ganhou Mancuso, botou o balão para Crispim. Entrada da grande área, estava na cobertura. Fux só na proteção. Nas mãos de Everton, que já repõe em campo. Tem pressa, hein? Tem pressa o Palmeiras. Facundo Torres, cruza a fronteira do lado direito. Lançou boa bola à frente para o domínio Maurício. Maurício escapou pela ponta direita. Não tem ninguém e já não tem condição de jogo também.
Me explica por que, Bilhossi. Tava à frente o Maurício, né? Na linha bem traçada de impedimento da zaga do Fortaleza, acabou com meio corpo ali à frente. O camisa 18 do Palmeiras que se lançava como um ponta direita. Reposição pro Leão no campo de defesa. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e no instante. Elton vai para a cobrança de falta. Posição irregular do ataque de Maurício, do ataque do Palmeiras. Na Bandeirantes, o Palmeiras está vencendo por 1-0. Elton vai para a cobrança. O Elton que está inclusive sob o comando, segunda vez, hein? Segunda vez que Martim Palermo dirige a equipe do Fortaleza. Estreia dele, vitória para cima do Vitória. 2-0, mas agora está perdendo por 1-0. Palmeiras vai ser jogando pelo campo de defesa na meio-direita. Briga pela bola, toca por último no jogador do Verdão, hein? Toca por último lá do lado direito. Giai na disputa. Escanteio para o Fortaleza na ponta esquerda. É o segundo do jogo para o Fortaleza e o segundo do lado esquerdo, Emiliossi. De novo em cima da marcação do Giai pelo lado direito, avança muito o argentino, toma a bola nas costas, por isso o Fortaleza ganha campo nesse setor. Mais uma chance de colocar a bola na área, o Leão. Escanteio para a equipe do Fortaleza bater. Pacheco, opção com a perna esquerda, opção com a perna direita. Toma distância, vai para a bola, tá por lá o Crispim. Crispim para a cobrança de escanteio. Os jogadores vão lá para o meio da grande área. A pressão para cima do Verdão. Crispim levantou, segunda trave, é forte demais. Subiu para tocar de cabeça, mas já estava na descendência do movimento. Tocou de cabeça, tá nas mãos do goleiro Everton. O Everton repõe com pressa, centralizado, passadas largas, cruza a fronteira, acelera a Veiga, abre a jogada pela volta esquerda. Insiste mais uma vez com Sousa. Sousa volta a jogada um pouco mais atrás para Jefté pela meio esquerda, a Palmeiras já está inteiro no campo de ataque, trabalha a bola no círculo central do gramado, Alan por dentro, vem para fazer o domínio de novo, Emiliano Martínez volta pela quarta zaga, é para Micael de primeira para Martínez centralizado, gira pela meio direita para Fux domina, tenta ser jogando para a equipe do Palmeiras que está vencendo o jogo para 1-0, você ligado, torcedor do Palmeiras querendo o segundo gol, 1-0 para o Palmeiras da Bandeirantes, vem para o campo de ataque, Emiliano Martínez do círculo central, volta a jogada pela meio direita no campo de defesa para Fux pressionado, recua lá atrás. O Everton na meia-lua da sua grande área vai ser para o jogo. Conte com alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata, pode contar. Está jogando mal Palmeiras, Crispim tenta descer para contra-golpe, centralizado pela meia esquerda, ele abre a jogada para Breno Lopes para Crispim, Cate Bruno Pacheco, ele se apresentou lateral pela canhota, levantou, segunda trave, passou do Jefté, não passou, foi bem Jefté no alto, toca de cabeça, tira, tenta descer em contra-golpe agora a equipe do Palmeiras, domina Maurício no campo de defesa, lado esquerdo, de primeira para Sousa para Alan flutua, tenta ser jogando para a equipe do Palmeiras, o garoto joga a bola nos pés de Jefté pela meia esquerda, empurra de novo para Alan pela meia esquerda, ele cruza a fronteira, mete a bola de primeira para Sousa para Jefté, volta no campo de defesa, na quarta zaga, está jogando tranquilo Micael, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. 18 minutos jogados deste primeiro tempo na Bandeirantes, Palmeiras vence por 1-0, Leandro Quesada, a leitura do jogo, Verdão vencendo depois do gol de pênalti de Veiga, e agora o que vê Leandro Quesada do jogo, fala Quesada. Jogo total do Palmeiras, né, e a rapaziada que entrou aqui não tem muita rodagem, tá querendo mostrar serviço pro professor Abel, né. Agora, eu tô sentindo um Fortaleza cabisbaixo, né, quando acontece isso, Martelli, dificilmente um time vai conseguir numa reta final a força para escapar do rebaixamento. Não tô achando legal esse Fortaleza. E olha que a gente já viu esse Fortaleza forte, brigando por muita coisa, sendo campeão do Nordeste, fazendo boa campanha em Campeonato Brasileiro, vice-campeão de Sul-Americana, mas esse Fortaleza que está em campo tá me assustando bastante como analista, viu? E o Palmeiras, senhor absoluto do jogo, cadenciando e até tirando a velocidade, ou seja, a vitória do Palmeiras está consumada, agora é só saber de quanto, sem exagero. Palmeiras está jogando pelo campo de defesa, Fux domina, torcedor do Verdão quer mais um, quer pelo menos fazer disso uma goleada, Alan escapou, boa finta no corpo, centralizado, abriu jogada, ponta direita para Facundo Torres, encarou a marcação, levou para a linha de fundo, Eliso que só cruzou, passa pelo Maurício dentro da grande área, passa pelo Veiga. Ninguém chegou para tocar, Facundo Torres, é bom o jogo dele na ponta aí, Milhossi. E o Pacheco que se cuide, hein? Camisa 6 do Fortaleza, lateral esquerdo, não achou nada, é o segundo lance. Claro que não foi ele que marcou o pênalti, mas o Facundo faz um bom jogo de novo no Allianz Parque, colocando fumaça pelo lado direito do ataque palmeirense. Leão tenta descer para o contra-golpe, tenta fazer o gol de empate. Breno Lopes lançado, entrada da grande área, ponta esquerda é forte
Pênalti, o Everton tá ligado. Tá nas mãos do goleiro Emiliossi. Aí ficou fácil pro Everton, né? Inclusive o único titular, podemos dizer, na equipe do Palmeiras mantido. O goleiro, claro, tem que ter ritmo, porque quarta-feira é jogo importante e o Everton tem que estar com tudo em dia por duelo no Allianz Parque contra o River Plate. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 24ª rodada, Allianz Parque, Zona Oeste de São Paulo. Relógio marca 20 minutos jogados no primeiro tempo. Palmeiras 1, gol de Veiga. Fortaleza 0. Que de esportes da Bandeirantes fala Lucas Bueno. Na Série A do Brasileirão, o Vitória perdeu por 1-0 para o Fluminense. O Botafogo venceu de 1-0 o Atlético Mineiro. O Ceará e Bahia empataram em 1-1. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Na fibra 80.9 do microfone da Bandeirantes, você confere o jogo na faixa estendida, pega legal para todos os cantos do Brasil, 86.3, pega bonito também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Interiorzão também ligado conosco, Ismael tá conosco. Araraquara sempre presente, muita gente ligada no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Amanhã tem Corinthians, tem Esporte e tem Sansão, hein? Tem Clássico Santos e São Paulo na Vila Belmiro, tudo com transmissão do microfone da Bandeirantes. Sai pro jogo no campo de defesa, Fortaleza, trabalha a bola de primeira, Brites pela ponta direita para Mancuso, já no campo de ataque para Luciro. Luciro tenta fazer o domínio, ele faz o break frente à marcação, estava pressionado, e pela quarta zaga, trabalha de primeira com Sacha pela meia esquerda no campo de defesa, Gaston Ávila pela canhota para Bruno Pacheco recomeça no campo de retaguarda para Brites ergue a cabeça, tenta armar para a equipe do Fortaleza, canta forte o torcedor do Verdão, vencendo por 1-0, feliz da vida. Quarta-feira tem jogo de Libertadores, Verdão buscando a semifinal da Libertadores, bem demais também na liderança do Campeonato Brasileiro. Essa é a disputa, desce para o campo de ataque a equipe do Fortaleza na ponta esquerda, cruzamento para o meio da grande área, tirou mal a zaga, sobrou na ponta direita, Iago Pikachu dentro da grande área, volta um pouquinho mais atrás, levantamento, Luciano fintou, escapou, bateu no gol, o Everton pegou, soltou, rebote, o chute é gol, o Everton soltou de novo, Crispim, gol! Lucas Crispim empata o jogo no Allianz Parque. Num bombardeio pra cima do Everton, 2 levantamentos, o Everton espalmou do Luciano, espalmou o rebote, a bola voltou, se ofereceu. Crispim, tudo tem um limite, né, o Everton? Crispim, dentro da pequena área praticamente, com gol aberto, enche o pé, dá no peito, dá a bola, bota no fundo do gol. Na marca dos 22 minutos jogados deste primeiro tempo, empata o jogo Fortaleza, pressão dos jogadores pra cima da arbitragem, Mikael tá sentindo até o momento no Allianz Parque, Crispim empata o jogo, Palmeiras 1. Fortaleza também 1, Milhossi. E tudo tem limite, né? Um chute no gol, o Everton pegou. O segundo ele fez milagre, mas se a zaga não reage, o gol acaba saindo com muita liberdade para Lucas Crispim, que voltou no meio do ano, aposta do Fortaleza para a sequência da temporada. Não deu pro goleiro Everton e a zaga palmeirense só assistiu ao bombardeio que foi feito pro gol do Everton. É o Fortaleza empatando o jogo do Allianz Parque, tudo igual, 1-1, Pedro Martelli. Leandro Quesada, tudo igual, 1-1, Crispim. A chance apareceu, esse é o futebol. O acaso acontece. Sim. O limite de defesas, que o Everton inclusive divide, muitos torcedores, pegou 2. Só que aí, o Crispim estava livre, ô Quesada. E aí é uma série de fatores para explicar esse gol, né? O domínio era do Palmeiras, obviamente que o Fortaleza uma hora ou outra ia tentar em um ataque, e aí, bom, tudo começa com o Mikael, né? O Mikael pisa meio estranho ali, meio que abandona a jogada, aí tem o chute do Lucero, a primeira defesa do Everton, depois tem o Mancuso, a segunda defesa do Everton, e aí a bola sobra limpinha pro Crispim mandar pro fundo da rede. E aí quando acontece isso, a defesa do Palmeiras totalmente desmantelada, não pôde fazer nada para ajudar o goleiro Everton nesse lance. É verdade que os 2 chutes foram em cima do Everton, né? O mínimo que ele poderia fazer era justamente esses 2 rebotes aí.
No terceiro chute, que foi o chute do gol, ele já estava vendido no lance. O Palmeiras começa a complicar um jogo que não era nada complicado, né? 25 minutos jogados deste primeiro tempo. Micael tá de volta, programado, tá de volta o zagueiro. Atenção ali na movimentação no banco de reservas até a segunda ordem. Micael volta também a rolar a bola no microfone da Bandeirantes do Allianz Parque. Pra você ligado na Bandeirantes, chegou agora sem problemas. Palmeiras abriu o placar por 1-0. Veiga marcou, mas há um pouquinho, há mais ou menos 2 minutos. Crispim foi pra rede, empatou o jogo. Tudo igual no Allianz Parque, 1-1. 25 minutos jogados deste primeiro tempo. Palmeiras tenta descer pro campo de ataque. Lançamento é feito à frente, pede o toque de bola. Torcida do Verdão, jogadores idem. Gizão não marcou, vem pro contragolpe. Breno Lopes passou na entrada da grande área, não soltaram agora sim na ponta, cruzamento pra ele, pra ninguém, tá nas mãos do Everton. Aí ficou fácil, mas de novo com muita velocidade no contra-ataque o Fortaleza, se aproveitando dos passes errados. O Everton deu agora uma geral ali no Micael, no Bruno Fux, tentando organizar essa dupla de zagueiros que não atua juntos com frequência, não atuam sempre nessa formação. Normalmente tem o Gomes ou o Murilo, mas dessa vez eles vão ter que resolver pro Verdão. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe. Pode contar. Está jogando a equipe do Palmeiras, tem jogador aquecendo ali à beira do gramado do Seilhões, vai dar para o Micael. Micael carrega a bola no campo de defesa do lado direito para Fux. Fux está jogando pro Verdão, placar de 1-1, tá tudo igual. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes, é a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fux inverte lado do campo pela meia esquerda. Alan tentou fazer o domínio, volta pela quarta zaga. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Lucas Bueno assume para repercutir até o momento. 1 para Palmeiras, 1 também para o Fortaleza. Fux lançou de novo lado esquerdo do gramado. Jefté abandona a ponta, vem por dentro, dá para bater o gol. Tava bonito, né? Tava bonito, Jefté. Se desenhava o golaço pro senhor. Fatiou, abandonou a ponta, veio por dentro. Acho que ele tentou 3 dedos ali. Pegou mal na bola, passe esquerda do gol, Milhões. Esse chute aí é pra poucos, né, Martelli? Não sei se é do Jefté mesmo, dessa vez mandou pra fora, mas bonito corte pra dentro, aparecendo como opção ofensiva também, dando o seu cartão de apresentação à torcida palmeirense, o camisa 6, Jefté. O Martelli. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples em um instante. Fala que é Sata. Pisou meio em falso, né? Ali o jogador Micael. E quando ele pisa em falso, ele abandona a jogada. Se ele não tivesse abandonado a jogada, ele, por exemplo, teria atrapalhado o Mancuso no segundo chute, entendeu? Então até nisso o Micael foi azarado no lance, atrapalhando a vida do Palmeiras, que tomou esse gol de empate. Palmeiras está jogando pelo campo de defesa, com a bola nos pés. Micael está jogando, você ligado no microfone da Bandeirantes. Tem muito jogo ainda pela frente, 27 minutos jogados deste primeiro tempo. Vai Palmeiras, o grito do torcedor do Verdão no Allianz Parque, querendo o segundo gol. 1-1, tudo igual no Allianz Parque. Jefté tem condição de jogo para a esquerda, ele acelera a jogada para Maurício. Maurício de primeira para o domínio de Sousa. Sousa está pressionado pela marcação, erga a cabeça, busca espaço. Boa finta, fintou legal. Sousa pela ponta esquerda, abandona a ponta, vem por dentro. Dá para soltar, volta para Micael. Micael recomeça no campo de ataque inteiro, no campo de ataque o Verdão. Micael para Emiliano Martínez, Martínez pela meia direita para Fux. Fux vai curtindo uma de meia, soltou o bolão para Jai, Jai ponta direita aqui na da grande área, pedalou, balançou, demorou para soltar, perdeu o passe errado. Corta a marcação e atenção, contra-golpe tá armado pro Fortaleza. Breno Lopes, passe, velocidade, pede, ninguém solta. Bruno Pacheco volta pela quarta zaga, recomeça o Fortaleza no campo de defesa dentro da grande área. Gastão Ávila quebra pro campo de ataque, ponta direita, Pikachu subiu. O Pikachu subiu, teve um deslocamento ali do Jefté. Quando ele cai, me parece que ele torce um pouco o tornozelo direito de uma alta altura. Fica sentindo, parece que não fincou legal o pé no gramado, não. Não foi uma cama de gato, né, Martelli? Porque o Jefté já saiu rapidamente pisando a bola, mas realmente quando tá caindo no chão o Pikachu acaba tropeçando ali, podemos dizer, no lateral esquerdo do Palmeiras e cai no gramado, mas aparentemente tudo certo com o 22 do Leão. Palmeiras está empatando em 1-1, está jogando de olho aqui no Pikachu. Pikachu tá tudo certo com ele, tudo certo também com o Jefté. Está jogando o Verdão no campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet, já tem entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas.
Souza lançado pela ponta direita, tentou fazer o cruzamento, explode na marcação, ganha escanteio. Escanteio, ponta direita para animar o torcedor do Verdão, escanteio aí, Milhossi. É o segundo do jogo a favor do Palmeiras, sempre ele, Rafael Veiga, indo para a cobrança hoje com a faixa de capitão, de novo celebrado pela torcida. Grandalhões para dentro da área, o Verdão em busca da virada, da vitória. Tudo igual 1-1 no Allianz Parque, escanteio pro Palmeiras bater na ponta direita, relógio vai marcar 30 jogadas, Veiga toma distância, partiu, cobrou Curtinho, essa jogada é boa, Curtinho, devolução para Veiga, Veiga levantou, segunda trave, o toque, sobe o zagueiro, tira, rebote vem, Crispim ganhou, 3 contra 2, contra golpe armado, Breno Lopes lançado, vai sair na cara do gol, olha a lei do Luiz, partiu, bateu no gol, gigante, uma parede, o Everton salva o Palmeiras, rebote ainda é de Crispim, linha de fundo pela esquerda, voltou para Breno Lopes, escapou, chega a marcação, corta Facundo Torres, e tá sentindo o jogador do Palmeiras, fala dele, o Everton salva o Palmeiras do Allianz Parque, Milhossi. Cada vez mais, provando que vive sim um grande momento, o goleiro Everton, cara a cara com o Breno Lopes, seu ex-companheiro, e conhecia bem o jeito de jogar, o jeito de concluir, por isso fecha bem o ângulo. Gigante, o Everton é aplaudido de pé no Allianz Parque, para salvar o que seria uma virada do Leão na velocidade do Breno Lopes. Posse é do Verdão no campo de defesa. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Na mesa de som de Michel Lopes, Brasileirão, 24ª rodada, no Allianz Parque, 30 jogados do primeiro tempo. Palmeiras 1, Fortaleza também 1. QG de Esportes Bandeirantes, fala Bueno. Na Série B do Brasileirão, Goiás venceu por 1-0 o Paysandu, Avaí e Ferroviário empataram em 2-2, Amazonas venceu 1-0 Volta Redonda e Atlético Goianiense vai vencendo por 1-0 Remo. Bandeirantes. O Quesada, o Everton faz a defesa, quebra o pescoço assim pro lado esquerdo, aquela olhadinha, né? Oi, Carlos Miguel. Oi, Lomba. Eu estou aqui, o Quesada. É um goleiro histórico que, mesmo sendo histórico, campeão da Libertadores 2 vezes, é contestado por muita gente, né? Mas ele salvou o Palmeiras. A chegada do Palmeiras, Ziai, levantou segunda trave, vai nas mãos do goleiro, quase o Maurício, testa pro gol. Se você não sai, hein, Elton? Pode falar, Quesada, perdão. Não, desculpe, não, imagine, a prioridade é sempre o narrador. Não, mas salvou, né? Salvou, né? Seria o segundo gol da virada do Fortaleza. Agora o contragolpe quase fatal, né? Crispim puxando esse contragolpe e o Breno quase marcando o gol do jeito que ele gosta, né? Ali no setor esquerdo. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor do Palmeiras. O Everton salva o Verdão. O Everton salva o Verdão, tá 1-1, tudo igual. Um gol de Veiga. O outro gol do Fortaleza, marcado por Lucas Crispim. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes na Fibra 90.9. Na faixa estendida, pega legal pra todos os cantos do Brasil em 86.3. Galera de Brasília, Rádio Bandeirantes Brasília, 89.9. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Maurício lançado, balão de Fux. Entrada da grande área, soltou Veiga, devolveu pra Maurício. Maurício tirou, não dá pra bater o gol, perdeu o ângulo, vem por baixo o Pacheco, tirou, mas que bola do Fux. O Fux tá enjoado nos lançamentos, hein, Milhossi? Tá aparecendo pra articular as jogadas do Palmeiras, porque o Veiga e o Maurício estão lá na frente, atuando como atacantes, e quase sai a tabelinha, o Verdão ocupando o campo de ataque, Martelli. Vem Palmeiras pro campo de ataque, insiste pela ponta direita, Facundo Torres tentava fazer a finta frente à marcação, vem por baixo, põe pra fora, arremesso manual, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes, cadê o segundo gol do Verdão? 1-1, tudo igual. Palmeiras tem a posse de bola no campo de ataque pela meia direita, Bruno Fux trabalha, vira um terceiro zagueiro centralizado, Emiliano Martins, uma função mais recuada durante o primeiro tempo, 33 jogados nessa primeira etapa. Conte com a qualidade, a durabilidade, a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata, Nakata. Pode contar. Palmeiras está inteiro no campo de ataque, com exceção de Everton. Emiliano Martins, do círculo central do gramado, domina, chapa a bola dos pés, empurra pela meia direita. É para Bruno Fux. Fux acelerou na ponta pra já, levou linha de fundo, lançou na área. Deu toque de mão, meio errado, o goleiro Elton contou. Contou com a sorte o Elton, hein? Tira a face da grande área. Volta pela meia esquerda para Jefté. Jefté, entrada da grande área para Alain. Alain tentou fazer o domínio, ninguém avisou, ladrão perdeu. Contra-golpe armado pro Fortaleza. Ia se desenhando contra-golpe. Exagerou na bola, Sacha inverteu lado esquerdo, Breno Lopes não chega nela. Grupo Souza, Lima Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima.
Daqui a pouco vem o intervalo inteligente. Lucas Bueno assume o microfone da Bandeirantes no Palmeiras. Um também pro Fortaleza. Amanhã tem clássico, tem São Paulo. São Paulo visitando o Santos lá na Vila Belmiro, Sport e Corinthians. Timaço da Bandeirantes em jornada dupla também no domingo. Perdeu a bola no campo de ataque, Facundo Torres. Lançado, Breno Lopes, ponta esquerda, cruza a fronteira. Abandona a ponta, já ficou na saudade, escapou do Fux. Soltou na esquerda, bolão pra Pacheco. 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 Canelou Pacheco na hora de lançar para a área. Que jogada do Breno Lopes, hein, Milhossi? E o palmeirense que conhece bem a velocidade, a entrega do Breno Lopes, que fez 25 gols com essa camisa do Verdão. Agora a serviço do Fortaleza, dando muito trabalho pro garoto Jai pelo lado direito. O Quesada, Breno Lopes na ponta esquerda, tá com muito espaço, Quesada, ou não? Tá com muito espaço sim. Agora aquela história, né? O time do Palmeiras está bem aberto, é só um volante de marcação, Martínez, que funciona como um terceiro zagueiro na saída de jogo. E aí o meio-campo bem exposto. E um detalhe, né? O Alan tá vindo como se fosse um meia e o Veiga mais adiantado como se fosse um falso 9. Sousa aberto na esquerda e o Facundo Torres, que joga melhor lá na direita, aberto na direita, não é? E o Maurício fazendo esse papel também de meia. Agora, Maurício e o Alan não marcam como marcam outros jogadores, como Evangelista, o Aníbal Moreno, né? Então essa exposição pode ser fatal para a equipe do Palmeiras. O Fortaleza, nesse momento, iguala as forças no Palestra Itália. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha o bônus de R$5.000 da contemplação do seu novo Terra. Adquiriu, ganhou o bônus de R$5.000, simule em consórcio vw.com.br, consulte as condições. Palmeiras está jogando pelo campo de defesa com a bola nos pés da quarta zaga. Bruno Fux domina aos 36 minutos jogados deste primeiro tempo. O microfone da Bandeirantes presente no Allianz Parque para a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto o Palmeiras empatando em 1-1. Gol de Rafael Veiga do lado do Verdão. Do lado do Fortaleza, gol de Crispim. Trabalha a bola no campo de defesa, cruza a fronteira, vai agora. Vai sozinho Mikael. Mikael adiantou, buscou espaço, soltou o bolão à frente para Sousa. Sousa para Veiga, não consegue o domínio. Veiga rasga a zaga. Brites tira o Veiga, dominava, girava para bater o gol, em Milhossi. E é na base da troca de passes que o Palmeiras vai encontrando os seus espaços. A formação, a ideia do Abel era essa, mas sempre na última bola vai bem a zaga do Fortaleza, a dupla argentina, hein? Ávila e Brites deixa passar nada por enquanto. Mikael sai para o jogo no campo de ataque pela meia esquerda, trabalha a bola para seu cobrir de zaga do círculo central do gramado. Bruno Fux com espaço, curtindo uma de meia, pressionado, bolão do Fux à frente, Sousa não vai na bola. Dois antes dele tiram. Iago Pikachu tira completa. Lucas Sacha passa para o campo de ataque. Tenta fazer o domínio. Tentou tirar no tiro. Bem o Mikael. Bem o Mikael. Chega a perna esquerda. Põe para fora. Manuel para o Palmeiras bater no campo de defesa. Deu o arremesso lateral para o Fortaleza. O juiz viu. Manuel para o Fortaleza bater no campo de defesa do lado esquerdo. Motopeças de qualidade na Cata. Conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também é Motopeças na Cata. Na Cata pode contar. FM 90.9, você ligado, tradicional dial de São Paulo na faixa estendida em todos os cantos do Brasil. Pega legal do microfone da Bandeirantes em 86.3. O youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial chegando aqui conosco. Ronaldo, Denis Fagundes, Sabrina, João Oliveira. Muita gente ligada nesta noite de sabadão de futebol brasileiro. Palmeiras empatando em 1-1 contra o Fortaleza. Palmeiras vai para o campo de ataque na meio direita, pisa na bola, tá livre de marcação de Ai. Ele trabalha um pouquinho mais atrás para Maurício. Maurício pressionado pela marcação, gira para a meia esquerda. Aciona no campo de ataque. Mikael virou um ponta. Mikael na ponta esquerda, ainda mais aberto. Jefté volta para Mikael. Mikael vai voltando para o campo de defesa. Gira para a meia direita. Rola para os pés de Emiliano Martínez. Emiliano Martínez. Martínez pro Verdão. Acelerou na ponta direita. Facundo Torres, esquina da grande área. Pedalou, balançou, soltou na entrada. Para Alain, dominou, pedalou, balançou, chamou para a perna direita. Volta na ponta, lá na quina da grande área. Boa bola. Giai para Facundo Torres. Bola para Maurício, bateu em cima, explode no zagueiro e vai pela linha de fundo. Quase o Palmeiras faz o segundo gol. Maurício explode no zagueiro. Foi escanteio ou lateral, hein, Milhossi? Escanteio, a bola se perde em linha de fundo. Rafael Veiga quem vem para a cobrança. Palmeiras tenta melhorar sua presença ofensiva no primeiro tempo. Escanteio, portanto, para a equipe do Palmeiras bater no campo de ataque na ponta esquerda. Toma distância, camisa 188. Vai ele para a bola, Veiga. Veiga levantou, segunda trave. Todo mundo passou, ninguém chegou na bola. Iago Pikachu.
corta o perigo dentro da grande área, sobe para tocar de cabeça, Breno Lopes pressionado pelo Jai no círculo central do gramado, Jai ganhou, soltou para Alain no campo de ataque, ainda mais aberto pela meia esquerda, solta a bola para Jefté, chegou para Jefté para Veiga de primeira por dentro, para Sousa, solta a volta, jogada para Veiga no círculo central do gramado, recua e trabalha tranquilo, Emiliano Martínez com tempo para pensar, ele lançou linha de fundo, não foi o Sousa, não foi o Veiga, tiro de meta pro Fortaleza, Milhões. E aqui a culpa foi do Veiga, viu? Porque ele pede a bola, pede o lançamento, quando sai o lançamento ele não corre. Vira as costas, deixa a bola se perder em linha de fundo. Aí não, tiro de meta, Fortaleza tá arrancando o empate 1-1. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Cata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. Já veio o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Lucas Bueno assume para você ligado no FM 90.9 para todo o Brasil em 86.3. Quebra para o campo de ataque de perna direita. Elton levanta, sobe para tocar de cabeça. Já caiu mal, ele tirou, mas caiu mal. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 24ª rodada no Allianz Parque. Pro Zé que tá ligado lá de Sorocaba. Relógio marca 40 minutos jogados no primeiro tempo. Palmeiras 1, Veiga de pênalti. Fortaleza 1 também, Crispim. QG de esportes da Bandeirantes, fala Lucas Bueno. Pela Série C do Brasileirão, Ponte Preta ganhou de 1-0 do Náutico, gol de Toró. Londrina e Caxias empataram em 1-1. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série já. Leandro Quesada, 40 minutos, primeiro tempo 1-1. E o jogo Quesada? O Fortaleza igualou as ações ofensivas depois do gol de empate. Gol de empate feito aos 22. O Palmeiras acusou esse golpe, o Palmeiras era senhor da partida. Aí é a coisa que acontece no jogo de futebol, né? Toma o gol e o time dá aquela dispersada. O Palmeiras perdeu a chance até antes de tomar esse gol de empate, de fazer o segundo. O volume era maior do Palmeiras. Agora o jogo é muito igual no Palestra Itália. E o Fortaleza usando muito do contragolpe, aproveitando a falta de combate, principalmente no meio-campo da equipe do Palmeiras. Desce para o campo de ataque o Fortaleza, Pacheco pisa na bola de primeira na queda da grande área, no tiro, pressionado pela marcação de Fux, falta jogada, trabalha e vai armando o time, Sacha no campo de ataque pela meia direita, aciona o passe à frente para Gastão Ávila para Brites no campo de retaguarda no círculo central do gramado, domina livre de marcação argentino, você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 1-1, encosta para fazer o domínio, o autor do gol, Crispim dominou, lançou a bola, ponta direita na área, vai o Everton. O Mancuso foi, acreditou o Everton, estava ligado o goleiro do Verdão, Milhões. Autor do gol, Lucas Crispim, que aliás, Martelli, foi muito vitorioso na era do Vojvoda, esteve fora nas últimas temporadas e foi contratado agora no meio do ano como grande solução. É o armador dessa equipe e autor do gol, o primeiro dele nesse retorno ao Fortaleza. Importante o jogador de articulação, o cara que pensa o time do Fortaleza. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tela. Simule em consórciovw.com.br e consulte as condições. 42:30, quase 43 minutos jogados deste primeiro tempo. Sofreu falta no campo de ataque o Fortaleza na meia esquerda. É de longe da intermediária, na altura do círculo central, mas para o lado esquerdo. Pacheco toma distância. Jogadores para o meio da grande área. Levantamento, segunda trave. Brites subiu, tocou de cabeça. Levanta para o meio da área, Brites. Estava sem ângulo, tentou buscar o gol. Não era a melhor alternativa, hein, Milhões? Acabou vacilando. Tinha muita gente dentro da área. O Brites já deslocado. Optou pela finalização. Jogador experiente de 33 anos. Acabou mandando pra fora. Tiro de meta, Palmeiras está empatando 1-1. Sim, o importante é a qualidade. Não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos. Tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 43 minutos jogados deste primeiro tempo, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes trazendo para você a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um pro Palmeiras, um também para a equipe do Fortaleza, já um intervalo inteligente. Lucas Bueno assume a FM 90.9, assume também a faixa estendida 86.3 para todos os cantos do Brasil. Pro campo de ataque, desce mais uma vez a equipe do Palmeiras. Fux domina, trabalha um pouquinho mais atrás, quis acalmar a parada, Emiliano Martínez, centralizado como se fosse um zagueiro. Ele pisa na bola, solta pela canhota para Micael rola na bola nos pés de
Jefté. Jefté volta para Mikael. Mikael recomeça no campo de defesa. Último homem, Emiliano Martins. Agora sim ligou no campo de ataque. Vai curtindo uma de meia Fux. Fux com liberdade. Apertado pela marcação na sequência com Crispim para Alain. Alain escapou. Jogadaça, entrada da grande área. Tem que soltar. Não soltou. Bateu travado. Solta a bola. Se solta era melhor. Mas foi uma jogadaça do garoto pressionado nas mãos, o chute do jogador do Verdão, tá nas mãos de Elton. E a personalidade faz diferença no futebol, a decisão de partir pra cima, encarar o marcador é o que proporcionou a chance pro Alain, garoto de 20 anos, fez fila, o chute foi fraquinho, tivesse o passe, talvez a chance seria melhor, mas chega o Palmeiras, volta a assustar no finalzinho da primeira etapa. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. HG Nakata. 44 minutos jogados deste primeiro tempo. Allianz Parque, vai Palmeiras, grita o torcedor do Verdão querendo o segundo gol. Alain lançou nas costas da zaga. Sousa dominou no peito, ajeitou, tentou soltar pro Veiga. O árbitro para, marca impedimento. Não vale mais nada, Miriossi. O Veiga caiu por ali, até pediu uma falta, mas estava à frente, realmente, o jogador que vem sendo mais avançado da equipe do Palmeiras até aqui, o 188, Rafael Veiga. Para confirmar o momento em que sobe a plaquinha, mais 4 minutos. Abras Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Vamos até 49 deste primeiro tempo. Sobe a placa, passamos de 45 minutos jogados da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Transmissão do microfone da Bandeirantes. Antes tem Sport Timão e Sport Corinthians. 3 jogos do final de semana de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está empatando em 1-1 com a equipe do Fortaleza. Lateral para o Fortaleza bater no campo de ataque pela meio direita. Não tem pressa nenhuma, Mancuso. Mancuso não tem pressa para repor a bola em campo. Grupo Souza, Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. Era o Grupo Souza Lima. Mancuso faz a cobrança de lateral. Luciano dominou, fez a parede legal. Quina da grande área, soltou a linha de fundo, chegou na disputa no corpo. Vem bem por baixo, Alain. Vem bem por baixo, Alain. Sofre a falta, acaba legal. Boa jogada do Alain aí, Milhossi. E dá pra dizer, né, Martelix? Tem alguém que aparece com mais qualidade do time reserva nesse primeiro tempo, é o Alain. Jogada individual, participação na defesa, sendo o armador da equipe do Palmeiras. Vai bem o garoto de 20 anos. Palmeiras desce para o campo de ataque, já pisa na bola lá pela ponta direita, já no ataque, abandona a ponta, vem por dentro, volta a jogada, trabalha um pouquinho mais atrás para ele, Emiliano Martins gira pela meio direita, Paulão, para Facundo, levou linha de fundo, já adiantou demais. Tiro de meta pro Fortaleza, e só isso. O Jair até reclamando ali, queria um toque por trás, ele ficou caído no lance, mas nada a marcar. Apenas tiro de meta pro Fortaleza, que tá feliz com esse empatezinho 1-1. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser a sua mais premiada do Brasil, se assim pode confiar. Quesada 46, vamos até 49, 1-1, Quesada. O time acusou o golpe, né? Depois do gol aí aos 22 minutos, gol de empate do Fortaleza marcado pelo Crispim. Palmeiras parou de jogar, né? Parou de jogar. E aí quase tomou o segundo gol, se não fosse o Everton na defesaça lá no chute do Breno Lopes, no contragolpe puxado pelo Crispim. Eu mudaria, tá? Colocaria o Aníbal Moreno para ajudar na marcação no meio-campo e pensaria algo como Flaco ou Vitor Roque para o segundo tempo, para tentar ganhar, né, esse jogo. O Palmeiras não pode desperdiçar pontos em casa brigando pelo título. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG Nakata. Pode contar. 47-30 jogados deste primeiro tempo. Já vem o intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Palmeiras desce para o campo de ataque, tentando virar para o segundo tempo à frente. Marcou o primeiro, tocou a bola. Lucas Crispim, profundo da rede, empatou 1-1, tudo igual. Bruno Fux pega a bola e lança, ele não tá nem aí, gira o jogo da meia direita para a meia esquerda, para Jefté na queda da grande área, pisou na bola, não tem ninguém, busca opções, volta um pouquinho mais atrás para Alain domina para a equipe do Palmeiras, vai terminar a primeira etapa em placar de 1-1, o Palmeiras tentando fazer o segundo gol, Bruno Fux de novo, recebe a bola no campo de ataque pela meio direita, marcado, pertinho junto com ele, Crispim, ele volta, jogada para Emiliano Martins do círculo central do gramado, gira pela meia esquerda, rola a bola dos pés de Mikael na canhota para Jefté, encostou, pediu a bola, recebeu, Facundo Torres tentou a devolução, deu certo, Jefté levou na linha de fundo, ganha escanteio, Palmeiras, ponta esquerda no finzinho do primeiro tempo, Milhossi. Na dobradinha, Jefté, Facundo Torres, funciona a jogada para garantir mais um escanteio, o quarto do Palmeiras na primeira etapa.
todos os jogadores do Fortaleza dentro da área. Pressão alviverde na reta final do primeiro tempo. Facundo Torres toma distância para a cobrança de escanteio na ponta esquerda. Pode ser o último lance da primeira etapa. 1-1 empatado o jogo. Facundo levantou a segunda trave. O toque de cabeça por cima do gol. Por cima do gol. Linha de fundo, tiro de meta para o Fortaleza. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação do seu novo Tena. Segure em consórciobw.com.br. Consulte as condições. Apontando para o centro do campo, apita Alex Gomes e Stefano. Termina o primeiro tempo no Allianz Parque. Para o Palmeiras, também para o Fortaleza. Na Bandeirantes, o intervalo inteligente é seu. Alô, Bueno. Alô, Martelli, muito obrigado. Vamos para o intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes e eu já vou diretamente com você aí do campo, Miliose. Quais que são as suas impressões sobre esse primeiro tempo de Palmeiras 1, Fortaleza também 1? Claro que de insatisfação, né, Bueno, para a torcida palmeirense, que não tá tão animada não com o resultado parcial de 1-1. Inclusive o Abel Ferreira foi rapidamente pro vestiário e não ficou para aguardar. O time reserva que conseguiu esse resultado parcial na primeira etapa e nem passar nenhuma orientação. Destaque pro Veiga, que agora conversa bastante com os auxiliares, fala sobre a parte física, eu imagino, porque tá voltando, ainda buscando sua melhor forma. O camisa 23, hoje 188, mas para destacar o Fortaleza, hein? O Palermo enérgico, um cara muito agitado durante todo o jogo, dá aquela motivação, fala com os jogadores, aquele pique, né, de início de trabalho, tá funcionando por aqui, por enquanto 1-1, Palmeiras e Fortaleza. Bueno. E só para te liberar um pouquinho, me fala quais que são os reservas tanto do Palmeiras quanto do Fortaleza, por favor. Vamos lá, banco do Palmeiras, que tem os titulares, de fato, que estão sendo preservados para o duelo contra o River Plate. Carlos Miguel, o Gilberto, que é o moleque da base na vaga do Kelvin, está machucado. Piquerez, Gomes, Murilo, Aníbal Moreno, Evangelista, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues, Flaco Lopes e Vitor Roque. Se entrar alguém, muda a coisa, hein? No Fortaleza temos Breno, Diogo Barbosa, Lucas Gasal, Pierre, Rosseto, Cristóvão, Rodrigo, Pochettino, Luca Prior, Bareiro, Marinho e Daverson, o Deivinho. Agora vamos com a opinião dele. Leandro Quesada, o que você achou desse primeiro tempo de Palmeiras 1, Fortaleza também 1? O Palmeiras começou muito bem o jogo, né, Lucas? Começou muito bem, aos 6 minutos já o pênalti do Lucas Sacha, indiscutível no Facundo Torres, atuando ali pela direita. A gente aqui na transmissão na hora falou que a nossa primeira impressão era de pênalti e depois isso veio a ser confirmado com a ajuda do VAR, né? O árbitro foi até o VAR e confirmou o pênalti a favor do Palmeiras, batido pelo Veiga. O Maurício pega a bola, passa a bola para o Veiga e o Veiga faz 1-0 para a equipe do Palmeiras. O pênalti foi aos 6 e ele foi batido só aos 10. E aí o Palmeiras anunciava uma vitória ainda no primeiro tempo, até com a possibilidade de ampliar o placar. Mas isso não aconteceu, não é? Até reputo como uma falha ali de entendimento, de leitura na hora que o Fortaleza estava atacando. Aos 22 minutos o Fortaleza empata com o gol do Crispim. E para que esse gol acontecesse, o Palmeiras deu muito espaço no meio-campo. E aí uma falha do Mikael, né? O Mikael pisa estranho ali e tal, abandona a jogada e aí acontece, né? Bom, antes acontece o lance do Mancuso chutando, depois o Lucero chutando e o Everton fazendo essas duas defesas. No segundo chute, o Mikael já está caído, ele não dá mais o combate. E ninguém mais vai ali para também fazer esse tipo de cobertura. Ou seja, ele abandonou a jogada e deixou a jogada fluir. E a bola pinta ali limpinha pro Crispim fazer o gol, chutar, e aí o Everton não poderia fazer mais nada. As duas defesas do Everton foram defesas feitas, porque os dois jogadores que chutaram, tanto o Lucero como o Mancuso, chutaram praticamente em cima do goleiro do Palmeiras, né? Então ele fez o que tinha que ser feito ali. Agora, no chute do Crispim, nada poderia ser feito, enfim, o Crispim empatou o jogo. A partir daí, o Palmeiras praticamente inexistiu no jogo, né? O Palmeiras deu uma recuada, cometeu falhas na marcação nas laterais e no meio-campo, e aí, aos 30, o Everton salvou o time num contragolpe fatal, puxado pelo Crispim, na minha visão, melhor jogador em campo nesse primeiro tempo. Ele passa a bola pro Breno Lopes, o Breno Lopes avança até a área e aí chuta na saída do Everton, que fez essa grande defesa. Ali poderia ter sido o segundo gol do Fortaleza, o gol da virada, o gol marcado pelo jogador que tem história, que fez gol inclusive em final de Libertadores, no caso o Breno Lopes. Então, o Palmeiras, a partir do gol aos 22 minutos, ele acusou o golpe
e não jogou mais absolutamente nada. Então as melhores chances, não tantas chances assim, mas as melhores chances, as raras chances, foram criadas justamente pelo time do Fortaleza. Bom, já quero antecipar aqui o que eu faria na segunda etapa. Primeira coisa, tem que reforçar o sistema de marcação no meio-campo. Então necessariamente você vai ter que mexer com o Veiga, Maurício e o Alan. Colocaria o Moreno. Então, Martínez e Moreno, tá? Aí você escolhe se fica com o Veiga ou com o Maurício. Não gostei do Maurício. O Veiga também só bateu o pênalti, né? Apareceu pouco para armar jogadas. Não mexeria com o Facundo Torres, mas tentaria aí um Vitor ou um Flaco no segundo tempo. Aí a gente estava comentando em off aqui, né? Se ele colocar o Vitor ou o Flaco e mexer com o Sousa, basicamente ele vai colocar o Facundo Torres para jogar lá na esquerda. E a gente concorda que o Facundo Torres rende melhor na direita. Sim, é a posição então, dele de origem. Não mexa nisso, né? A gente tá gostando, a gente tem uma visão parecida. Acho que o palmeirense, de uma forma geral, acho que o Michel também deve estar gostando com o Facundo Torres jogando mais na direita. Inclusive, quem que sofreu pênalti? O próprio Facundo Torres jogando pela direita. Pela direita, tá? Então, é isso daí, foi a leitura. Então vamos lá, Queçada, para ficar fácil, do meio para frente. Martínez, Moreno e um armador. Aí Veiga ou Maurício. Aí eu mexeria ou com o Sousa ou com o Alan para a entrada do Vitor. Ou de repente o Flaco Lopes. Gente, o jogo é quarta-feira, mas o Palmeiras não pode desperdiçar ponto nesse jogo em casa contra o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Porque aposta tudo na Libertadores. É isso, não pode. Não vai cair da Libertadores? Não acho que vá. Mas e se cair? Esses pontos preciosos deixados para trás vão fazer diferença lá na frente. Então, que o Palmeiras encare o segundo tempo de uma forma mais sério, eu diria. Né? Que seja um time mais assertivo e mais sério na segunda etapa. E tem banco para isso, né? Se não tivesse banco, a gente não estaria pensando num monte de coisa. Tem banco para fazer a diferença no segundo tempo. É isso aí, esses foram os primeiros momentos do nosso intervalo de Palmeiras 1, Fortaleza também 1. Depois do nosso break, a gente volta com todas as informações dos jogos de hoje, de amanhã. Tem Sansão, tem Vasco e Flamengo, tem Inter e Grêmio, muita coisa para rolar depois do intervalo. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. No Disney Plus, os gigantes se encontram. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Eles conquistaram essa vaga. E agora lutam nas quartas de final da Libertadores. É tudo ou nada. É simplesmente de arrepiar. 3 tricampeões em busca de um só objetivo: conquistar a glória eterna pela 4ª vez. A ansiedade toma conta na reta final da Libertadores. Assista ao vivo no Disney Plus. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO.
carro pra trabalhar, tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas ao vivo no Disney Plus. Martínez ganhou a entrada da grande área, soltou na ponta direita na quina, abraçou, se escapou! Caiu! O árbitro manda seguir, não marca pênalti pro Verdão. Penalidade máxima marcada pro Verdão com auxílio do VAR. Vai pra cobrança de pênalti, Veiga. Autorizado. Veiga partiu na bola, bateu no gol. O placar no Allianz Parque, batendo o pênalti. Só deslocou o goleiro. Respirou fundo. Isso aí, Palmeiras, Fortaleza também, gols de Rafael Veiga e Lucas Crispim. Vamos fazer um pequeno giro por toda a rodada do Brasileirão Série A, Série B, Série C, Série D, que já tem os seus finalistas garantidos. Premier League, futebol internacional, dá uma passadinha na tabela também. Hoje a rodada da Série A se iniciou com Vitória 0, Fluminense 1, gol de Hércules. Depois a gente teve Botafogo 1, Atlético Mineiro 0, gol de Santiago Rodrigues. Para encerrar a rodada, Ceará 1, Bahia também 1. Quem marcou pelo lado do Bahia foi o atacante William José. Agora, nesse momento, Palmeiras e Fortaleza em andamento, 1-1. Na Série B do Brasileirão, Goiás e Paysandu. Goiás ganhou pelo placar de 1-0. Avaí 2, Ferroviária também 2. Amazonas 1, Volta Redonda 0. Já o jogo desse momento, Atlético Goianiense 1, Remo 0, gol de Guilherme Romão. Na Série C, Náutico 0, Ponte Preta 1. Ponte Preta vai se classificando até o momento para a Série B do Brasileirão. Para fechar, Londrina 1, Caxias também 1. E na Série D, Inter de Limeira 2, Barra 3, o Barra vai à final da Série D, Santa Cruz 0, Maranhão 0. Com isso, Santa Cruz também vai à final da Série D do Brasileirão. Santa Cruz e Barra fazem essa grande final. Milhose, os times já estão subindo a campo aí? Sim, meu caro Lucas Bueno, o Fortaleza já está inteiro no gramado, o Palmeiras subindo agora, aparentemente sem nenhuma mudança, viu? Os mesmos 11 para a segunda etapa. Então, com os times subindo, eu volto a bola para ele. Pedro Martelli comanda o segundo tempo de Palmeiras 1, Fortaleza também 1.
Valeu, Lucas Moura, intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vai começar o segundo tempo e vertem seus lados do Allianz Parque. O Palmeiras com seu uniforme de seleção brasileira, camisa amarelo, shorts em azul, meião em branco, inteiro de branco à direita. O Fortaleza com o uniforme da seleção, o Palmeiras à esquerda. Sem mudanças no intervalo de jogo. Vai para mais 45 minutos do Allianz Parque, a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apita o árbitro do jogo, Alex Gomes e Stefano. Ele aponta, centraliza, começa o segundo tempo. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de sábado no Allianz Parque. Por enquanto, Palmeiras 1, Fortaleza também 1 no tradicional dial de São Paulo em FM 30.9. Milhossi confirmando os mesmos 22 jogadores pro segundo tempo. É isso, sem alterações em nenhum dos lados, Martelli. Começa o segundo tempo, o Palmeiras agora trabalha a bola no campo de defesa, ao lado esquerdo, ataca a direita da cabine do microfone da Bandeirantes. Facundo Torres lança para o campo de ataque na ponta esquerda, escapou. Gente, jogadaça, vai pitar o segundo gol, cruzou, vê o toque por baixo, tira, cirúrgico, Bruno Pacheco. Afasta o lateral esquerdo do Fortaleza. Manobra a equipe do Palmeiras, bateu no campo de ataque pela esquerda, começa bem, hein? Palmeiras começa na pressão, o Verdão do segundo tempo. Primeiros movimentos deste segundo tempo, o Palmeiras trabalha a bola no campo de ataque na meia direita. Já domina, chapa a bola por dentro, pressionado pela marcação, perdeu, cochilou, mas se recuperou, boa recuperação na ponta. Souza sofre a falta. Falta Verdão, falta Palmeiras, lado direito, bola pro Palmeiras e vai na área do Fortaleza. E o ânimo parece ser outro nos primeiros minutos. Torcida vai junto, o Verdão cresce no comecinho da segunda etapa. Souza é guerreiro no lance, garante falta, Veiga deve cobrar. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aperte simples e um instante. Primeiro minuto de bola rolando neste segundo tempo. Falta para a equipe do Palmeiras bater no lado direito. À frente de um dos jogadores do Verdão se aquece à frente da cabine do microfone da Bandeirantes. Apenas Breno Lopes na barreira na quinta da grande área. Do lado esquerdo, tampando o esquerdo do gol. Veiga partiu, levantou, segunda trave. O toque de cabeça vai sobrar Maurício. Espalma Elton. Com uma mão, Elton toca, escanteio, Verdão, direita, Milhossi. Já para mostrar uma postura diferente, Maurício teve a chance na pequena área, mas grande defesa do Elton. A bola tinha endereço, morreria dentro do gol. Escanteio, Veiga vem para cobrança. Veiga para a bola, partiu, bateu fechado. Elton de novo, tirou, voltou. Souza bateu no gol, disse: vai para fora do gol. Passa a direita do Elton, novo escanteio, pressão do Verdão, escanteio, esquerda, Milhossi. Já é o sexto escanteio pro Palmeiras no jogo, segundo na segunda etapa, realmente em outro ritmo, outra pegada. De novo, Veiga é o dono da bola parada. Mais um escanteio pro Palmeiras, bater ao começo do segundo tempo na pressão, Verdão, Breno Lopes fica esperando o rebote no meio de campo, Veiga para cobrança de escanteio do lado esquerdo, levantou, toque pro gol, pra fora! Inacreditável gol que perde o Verdão. O Souza subiu livre na pequena área, testou pro chão, manual embaixo do braço. Certinho, Souza. Passa a direita do Elton, vai em linha de fundo. Essa não teve desculpa, Martelli, sem marcação, não tinha disputa, sozinho, debaixo da trave. O Souza cabeceia para baixo, a bola se perde em linha de fundo, ainda não marcou. O primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, a ansiedade não ajuda. Perde grande chance o paraguaio. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. O Quesada tava bonito, tava desenhado o gol do Verdão, Quesada. Não mudaram os jogadores, mas como o Milhossi já falou aí, uma postura diferente, né? Palmeiras pra cima da equipe do Fortaleza, com duas belas chances pelo alto, em duas jogadas com cabeceios do Maurício e do Souza. Se continuar assim, legal, né? O Palmeiras pode construir a vitória que até agora só ficou no anúncio. 3, quase 4 minutos jogados deste segundo tempo. Desce para o campo de ataque com a bola nos pés. Fux de primeira, bolão para Maurício. Maurício tentou fazer o domínio à frente para Veiga. Veiga perde a bola, corta a marcação, volta no campo de defesa. Menino Martínez de primeira. Está jogando com Alain no campo de ataque pela ponta. Ele flutua, escapa da marcação, volta para Fux. Fux lança Giai tentou dar um tapinha de bola de chapa, pegou mal. Só Dijon na perna direita dele, saiu em linha de fundo. É só tiro de meta pro Fortaleza. E aí ficou fácil realmente para a zaga do Fortaleza, porque o Palmeiras é capaz nesse último momento, talvez a ansiedade de alguns jogadores que não venham atuando
pode estar atrapalhando. O fato é que a bola se perde em linha de fundo. Tiro de meta pro Leão do Pici. Descobra o jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Elton para cobrança de tiro de meta, você curtindo o microfone da Bandeirantes na Fibra 90.9 no tradicional da de São Paulo. Curtindo também na faixa estendida 86.3. Pega legal para todos os cantos do Brasil. Galera do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, santo dedo no like. Curtindo a transmissão, se inscreve no canal da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem pro campo de ataque mais uma vez, a equipe do Palmeiras trabalha a bola na quarta zaga, volta um pouquinho. Micael domina pelo campo de defesa, na meia esquerda, ele gira na canhota de primeira. Tá livre de marcação, tentou escapar, Jefté. Facundo Torres antes dele. Facundo Torres é quem domina, tem uma inversão, hein? Tem uma inversão, se Facundo Torres começava junto com o Giai, o primeiro tempo acho que ele foi lá pro outro lado. Já Quesada fala no microfone da Bandeirantes, trabalha pela quarta zaga. Emiliano Martins domina no campo de defesa pela meia direita, ele solta pelo campo de retaguarda, agora na esquerda para Micael. Micael para Facundo Torres. Torres pisa na bola, tentou acelerar para Alain. Alain dominou, levantou, entrada da grande área, passou na ponta direita, boa bola para Jair na quina, levantou o toque de cabeça, tentou Facundo, bateu no centro do gol! No centro do gol, Elton pegou, era o voleio do Facundo Torres Milhossi. Agora sim, na inversão, da direita lá para a esquerda e o cruzamento que encontra o Facundo. O Palmeiras encontra o caminho de mais uma finalização, mas atenção pro Elton Leite, o goleirão sentiu alguma coisa, pede atendimento e claro que é vaiado no Allianz Parque. Jogo parado para atendimento médico. Quesada tá sentindo o goleiro ali do Fortaleza, Quesada. É aquela coisa de sentir, não sentindo, né? Para dar uma esfriada, porque só deu Palmeiras nesses 6 minutos iniciais do segundo tempo. O árbitro já está indicando que vai acrescer essa parada. Palmeiras muito bem no segundo tempo, precisa acertar a finalização, né? Seja de cabeça, seja no chute. Facundo realmente foi lá para a esquerda, acho que é uma movimentação interessante para não ficar muito manjado, né? Agora, o curioso é o Alan, né? Porque eu tô acostumado a ver o Alan já tão próximo ali do gol adversário, ou aberto pela ponta, ou centralizado. O Alan tá funcionando como um segundo volante, né? O primeiro o Martínez, o Alan bem recuado, buscando esse jogo. Interessante, né? Eu não tinha visto o Alan ainda fazendo isso. O Abel tá criando coisas novas aí no time do Palmeiras. Descobra o jogo duro, mas com Tigre na obra, tá tudo certo, vai de Tigre. Elton já se levanta, arremesso, manobra, equipe do Palmeiras bater no campo de ataque na meia esquerda, mas é de fair play esse arremesso aí, né? Será que o Palmeiras vai devolver a bola? Devolveu a bola, arremesso lateral do Facundo Torres nos pés ali do Elton. Quem é que tá no banco do Palmeiras aí, Milhose? Faça a relação do banco de Abel. Vamos lá, Martelli. Titulares no banco à disposição do português. Carlos Miguel, Piquerez, Gomes, Murilo, Aníbal Moreno, Evangelista, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues, Flaco Lopes e Vitor Roque estão no banco, hein? Tenta descer para o campo de ataque, o Palmeiras Veiga dá um tapa na bola em cima de Crispim, toca na mão de Crispim, torcedor da Bandeirantes, o torcedor do Verdão querendo o segundo gol, Veiga sofre a falta pela meia direita, a falta para o Palmeiras, Veiga marcou de pênalti ao primeiro tempo, 1-0 e depois tomou um empate, gol de Crispim, 1-1, tudo igual no microfone da Bandeirantes, é falta para o Palmeiras, bater na intermediária ofensiva ao lado direito, Veiga toma distância de perna direita, também tem opção com a perna, ou melhor, Veiga é o canhoto, com a perna direita aí sim, tem opção de levantamento também o Verdão. Toma distância, Sousa para cobrança, Veiga também é Veiga quem vai para a bola, Veiga levantou na segunda trave, passou pelo zagueiro, cortou a marcação sobre o Facundo, em cima do zagueiro, explode no zagueiro, chute do Facundo, volta a bola na intermediária ofensiva, lado esquerdo, Jefté, boa bola, linha de fundo, lado esquerdo, para Facundo, levantou a segunda trave, Elton, soltou, na sequência pegou. Elton, 2 tempos, faz a defesa, pressão do Verdão, Milhossi. Com muitas jogadas passando pelo uruguaio, Facundo Torres pelo lado esquerdo buscou o cruzamento, teve a finalização, é o cara que aparece na segunda etapa quando a coisa aperta. O Verdão cresceu no jogo no segundo tempo, Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Vai pensando nesse banco aí do Palmeiras, vai pensando aí que assada, será que dá pra mexer Abel Ferreira? Quase 10 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 1-1, tudo igual. Alan sai jogando no campo de defesa, trabalha para Emiliano Martínez. Martínez domina pelo círculo central do gramado, gira pela meia direita para Fux. Fux cruza a fronteira, vai-se embora o zagueiro do Verdão. Trabalha pela ponta, boa bola para Giai, à frente de Abel Ferreira, tá ajoelhado. O Abel Ferreira tá ajoelhado e tá tentando ver o jogo de uma forma diferente. Volta Fux no campo de defesa, pela meia esquerda para seu companheiro de zaga. Desce Micael cruza a fronteira, curte uma de meia, trabalhou para Jefté, cruzou o balão para Maurício, ajeitou, Veiga não bateu. De trás, Alain de longe, emendou, bateu no gol. Espalma
defesaça do Elton, uma pancada no gol do Alan, escanteio. Mais um pro Palmeiras, que realmente se cria essas jogadas, passa pelos pés do Alan. Agora com a chance da finalização, foi buscar o Elton, essa bola tinha endereço no cantinho. Veiga vem pra cobrar o tiro de canto. Rafael Veiga pra cobrança de escanteio, o relógio marca quase 10 jogados do segundo tempo. O Palmeiras na pressão, Veiga partiu, levantou na primeira trave, o toque a gol, tirou o gol, deu toque pro gol. Duas vezes o Palmeiras parou na pequena área, dessa vez não. Cruzamento de Veiga para o meio da grande área, o zagueiro toca de cabeça, Facundo atrapalha, a bola sobe, Sousa estava ligado, toca de cabeça, faz um arco a bola no ângulo direito, toca na trave, entra, mas tira a bola de dentro do gol, goleiro Elton, na marca dos 10 minutos jogados neste segundo tempo. Presse Alviverde pulsar, estremecer e vibrar, o Verdão passa à frente de novo, 2-1, Sousa marcou, mas tem dúvida em campo, tem disputa de VAR com árbitro de campo, confirmação pendente do gol, o árbitro em comunicação com VAR em Milhossi. Martelli, porque a bola aparentemente não cruza a linha. Tem também uma discussão de impedimento do Facundo Torres no lance. O VAR tá vendo tudo isso e parece que não foi confirmado o gol mesmo, hein? Não deu gol. Não entrou. Do Ramon Sousa, que seria o primeiro. Segura a emoção aí, Quesada. 11 jogados, essa bola não entrou, Quesada. Sim. Mas que pressão do Verdão. Você tá certinho, tem que narrar porque vai saber, né? Mas realmente a bola não entra totalmente, né? Se ela não entrar totalmente... E ela bate, realmente, a orelha dela bate. Palmeiras chegou, Sousa na cara do gol. Chegou para tirar, ela quica na entrada da grande área, o Veiga não chegou, se oferece pro Sousa, Sousa, a outra eu não entrei no gol, agora eu vou balançar para você, Sousa, enche o pé, Sousa, perna direita, pega na meia, na cara da bola, no canto inferior direito do goleiro Elton, na marca dos 12 minutos jogados deste segundo tempo, sai Zica. Tira a zica, Sousa, explode o Allianz Parque, agora Sousa marca o primeiro gol dele com a camisa do Verdão, o segundo do Palmeiras do Allianz Parque, esse valeu, Sousa, tá na frente o Verdão de novo, Palmeiras 2, Fortaleza 1. E não tinha forma melhor de acabar com essa ansiedade na jogada trabalhada. Se há pouco a bola ficou a milímetros de ser mesmo o gol do Palmeiras, Sousa não quis dúvidas, encheu o pé. A bola morre no canto, na bochecha da rede, um golaço do Palmeiras. O primeiro dele com essa camisa vai pegando gosto o atacante paraguaio. O Verdão tá de novo na frente do Allianz Parque, 2-1, Martelli. Leandro Quesada, valeu o gol do Sousa, esse foi bonito, esse foi legal, esse foi o primeiro de Sousa. Quando a gente critica, quando a gente tem que elogiar, né? O lance do Mikael, fabuloso, que lançamento, né? Incrível o lançamento do Mikael. Falhou ali, acho que ajudou no gol de empate do Fortaleza, mas agora realmente foi fundamental. E um golaço do Sousa, né? Ali é o seguinte, ali é gol, meu. Ali, goleiro, gol, bola e o cara que tá chutando. Ali é gol, não tem jeito, não é? E o Sousa merecia. 2 minutos antes ele cabeceou aquela bola que bateu na trave e na volta tocou em cima da linha. Merecido Sousa e merecida vitória do Palmeiras até aqui pelo segundo tempo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Tô vendo aqui que o Fortaleza venceu, o Fortaleza mudou. Em 2 oportunidades, Martelli, 91 Lucas Crispim e o 9 Lucero saíram. 29 Rodrigo e 18 Davidson entrou na equipe do Fortaleza. Olha lá.
Aí, Quesada, 18 Daverson, será que vem lei do ex? Tem 2, hein? Ex-jogadores do Palmeiras agora em campo, lado a lado. Breno Lopes e Daverson. Pois é, e dois jogadores históricos aí, né? Autores de gols históricos em Libertadores da América. Bom, o Rodrigo entra, volante de marcação, tirou o Crispim, porque o Crispim deve ter sentido alguma coisa, porque era o melhor jogador do Fortaleza até aqui. E aí o Daverson já explicado, né? É o cara que pode de repente fazer história para empatar esse jogo aí. Sil, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. 15 minutos de pressão no segundo tempo do Verdão. Na frente 2-1. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater no campo de ataque. Na meia esquerda, toma de distância, vai para a cobrança Veiga. Jogadores do Verdão lá para o meio da grande área. Tá bonita a festa do torcedor do Verdão. Tá bonito o canto do torcedor palmeirense. A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Toma distância, vai para a cobrança Rafael Veiga. Veiga ergue o braço direito, sinaliza a jogada, caído na área, disputa com o Sosa ali, Milhossi. É o Lucas Sacha ali, tava brigando por posição com o Sosa, agora o Sosa leva as mãos à cintura, não entende o que aconteceu, acusa um toque no rosto, mas sem maiores complicações, né? Se cumprimentam os jogadores, vai cobrar um escanteio, Rafael Veiga com a faixa de capitão do Verdão. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater, é mais um. Veiga toma distância, vai para a cobrança, placar de 2-1, Verdão tá vencendo o jogo. Passamos de 15 minutos jogados deste segundo tempo. O Palmeiras buscando ampliar, o Palmeiras buscando o terceiro gol. Veiga levantou, primeira trave, o toque de cabeça, passou, falhou o zagueiro Sosa, bateu em cima, explode no zagueiro e vai pela linha de fundo. Tá gostando da bola, hein? Sosa bateu o escanteio, mais um lado direito aí, Milhossi. E agora que o Rafael Veiga veio cruzar o campo para cobrar outro escanteio do outro lado, o Daverson entrou na frente dele. Os dois se trombaram ali, o Daverson também. Mal entrou, já quer confusão. E o Veiga vai cobrar mais um escanteio pro Palmeiras. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater na ponta direita, toma distância, vai para a cobrança Rafael Veiga. Vem novo levantamento para o meio da grande área, pressão no escanteio. Veiga levantou a primeira trave para ele, Daverson, que era palmeirense, era vestia a camisa do Verdão, ele quem tira na primeira trave. Quarta marcação, mas volta para Dias, já no campo de ataque pela ponta, levanta para o campo de ataque na linha de fundo. Sosa aposta a corrida, vem na marcação, vem o zagueiro. Só observou a saída de bola, tiro de meta para o Fortaleza, isso é isso. É isso, Maurício brigando e agora também dá uma provocada que não precisa, né? Ele pega a bola, traz de volta pro campo, vai carregando, conduzindo e vai valer um amarelinho pelo visto pro Maurício ou não. Tá mudando ali a marcação, hein? Novo escanteio pro Palmeiras, por isso, Maurício tinha razão. Bola pro Verdão no campo de ataque. Peças para carro, motocaminho, Aracata, marca líder em suspensão, pode contar. Tem novo escanteio, portanto, o Palmeiras para bater na ponta direita aqui, pressão. Que são do Palmeiras, quantos escanteios, hein? Vai bater 10. Escanteio pro Palmeiras bater na ponta direita para você, ouvinte do microfone da Bandeirantes. Palmeiras está vencendo o jogo por 2-1. Toma a distância, Rafael Veiga para cobrança de escanteio na ponta direita. São 6 jogadores do Verdão na área. Levantou a primeira trave, toque de cabeça, gol. Passe esquerda no Elton. Olha só quem estava pisando na área, Emiliano Martínez perde a chance do terceiro do Verdão, Milhossi. O uruguaio nem precisou pular, se movimentando, conseguiu se desvencilhar da marcação do Fortaleza. Cabeceia com muita força, mas sem direção. Quase o terceiro do Palmeiras, o Bruno Fux está caído na área, sentindo dores no tornozelo. Martelli. Tá gostando do jogo, desse comecinho do segundo tempo do Verdão, que é Santa. Nossa, vai botar uns 8-1 já pro Palmeiras, né? Sem exagero. Olha o que o Palmeiras fez no segundo tempo, gente. Aos 2 o Maurício de cabeça, aos 3 o Souza de cabeça, aos 9 o Alan de longe. Aí o Souza cabeceia na trave, bola volta, quase entra. Aí o Souza faz o gol, agora chega o Martínez. Só dá Palmeiras. Pelo segundo tempo era para estar uns 4, 5 sem exagero. Tô gostando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. E a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Palmeiras tem a posse de bola no círculo central do gramado, gira frente à marcação, volta a jogada Sousa, de primeira pela quarta zaga para Micael, tá aí o autor da assistência pro gol de Sousa. Micael trabalha para o Everton no campo de defesa pela meia direita, tá pressionado o Fux volta para o Everton enche o pé na linha de fundo, quebra para o campo de ataque, Rafael Veiga não chega na bola, antes dele Pacheco, Bruno Pacheco adiantou, escapou da marcação do Jair no primeiro momento, no segundo, brigou, bateu na massa, Jair no bote, ficou para trás, Pacheco ganhou, é falta! Perdeu a paciência. O Giai faz falta, meia esquerda. Ai, próximo da grande área, próximo da bandeira de escanteio. Um escanteio um pouquinho mais aberto para a equipe do Fortaleza cobrar, Milhossi. Também conhecido como o de mangas curtas, né? Quem inventou isso, hein, Martelli? É a chance do Fortaleza pelo lado esquerdo.
falta marcada, vem bola na área. Falta pro Fortaleza bater, cantar forte o torcedor do Palmeiras do Allianz Parque, quase 20 minutos jogados deste segundo tempo. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, bet simples em um instante. Falta Fortaleza na esquerda, Pacheco levantou, segunda trave no alto, tirou a zaga, sobrou o rebote, o chute explode na marcação no meio do caminho, tira a zaga. Corta a zaga do Palmeiras, a bola fica pelo alto, ainda em disputa no campo de defesa do lado direito, Fake tentou subir pra bola, passou dela, protege mais uma, ganha mais uma, Micael pra Alain, Alain volta no bate da sorte o Verdão. E começa o Palmeiras do campo de defesa e o juiz marca a falta. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 24ª rodada, Allianz Parque, noite de sábado. O relógio marca 20 minutos jogados no segundo tempo. Palmeiras 2. Fortaleza 1, QG de Esportes da Bandeirantes no plantão. Fala, Lucas Bueno. Um pouco mais cedo, o Fluminense ganhou de 1-0 do Vitória, Botafogo 1-0 para cima do Atlético Mineiro e o Ceará empatou em 1-1 com o Bahia. Conte com alta performance, a segurança que só o amortecedor HG na carta oferece. Esse HG na carta pode contar. Torcedores queriam uma falta no ataque do lado esquerdo para aquele do Palmeiras, não marcou o juiz, agora sim marcou, Facundo Torres ganhou, tomou um pontapé, tá sentindo, o jogador do Fortaleza tá sentindo também o Facundo, falta, ataque lado esquerdo, bola pro Palmeiras, jogo parado, Milhossi. O Facundo Torres levou essa porrada no meio de campo e tá sentindo bastante, era o Matheus Pereira na jogada com ele, o camisa 5 do Fortaleza, e o Facundo segue estirado no gramado, assim como o volante do Leão. Agora sim se levanta o uruguaio, posse pro Palmeiras no campo de ataque em busca do terceiro gol. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Seguinte, amanhã tem São Paulo visitando o Santos na Vila, tem o Sport recebendo o Timão também. Jogaços no microfone da Bandeirantes. Placar de 2-1 no Allianz Parque. Tô vendo uma movimentação ali, hein, Milhossi? Eu vejo a camisa 42 de Flaco Lopes e acho que é o seu companheiro, 9 Vitor Roque, daqui a pouco no Verdão. Evangelista também, se foi 30, isso, eu vi hein, aqui. Quesada? Isso, ele também. Se for isso, hein, Quesada, vem a trupe aí, hein? Tem a tropa de choque para matar logo esse jogo. Esse jogo é de vital importância para o Palmeiras. Tá certo o Abel. Agora tem que colocar os caras para decidirem nesses últimos minutos aí. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes, né? Fibra 90.9, também ligado, curtindo na faixa estendida 86.3, pega legal para todos os cantos do Brasil. O microfone da Bandeirantes transmitindo para você, por enquanto, 2 para o Palmeiras, 1 para a equipe do Fortaleza. 2-1, Palmeiras está vencendo, vai Palmeiras, o grito do torcedor aqui no Allianz Parque. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe, pode contar. Se preparem, Fortaleza, porque vem aí a dupla de ataque que está dando trabalho e muito trabalho para as zagas do futebol brasileiro. Já mudanças, o Verdão para você também curtindo no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Fortaleza vem para o campo de ataque na ponta direita, pisa na bola, Mancuso se apresenta para fazer o domínio livre de marcação, Rodrigo, ele tenta girar pela meio direita, pisa na bola também pressionado, Iago Pikachu tá pedindo, ninguém solta a bola, o Palmeiras sobe na marcação do círculo central, Matheus Pereira recua no campo de defesa. Inteiro dentro da grande área, tá com toda a liberdade do mundo, Sérgio jogando o goleiro Elton. Por enquanto, Fortaleza perdendo por 2-1. E Fortaleza, que situação na zona do rebaixamento do Brasileirão. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet. Simples num instante. Vai descer para o campo de ataque aqui do Fortaleza pela meia esquerda. Com liberdade, Breno Lopes, esquina da grande área, soltou nas costas. Pela meia esquerda para Bruno Pacheco. Pacheco volta um pouquinho mais atrás. Fatiou a bola legal, Matheus Pereira, entrada da grande área. Rodrigo girou, carregou para a perna esquerda, bate mal. Bate mal, bate fraco, fica boa para a defesa do Everton. Milhossi. Não leva nenhum perigo, ficou fácil para o Everton fazer a defesa. O Matheus Pereira carregou e numa trombada acabou derrubando, me parece por ali, o Micael, né? Zagueiro do Palmeiras está estirado no momento em que sobe a plaquinha. Mexidas do Verdão. 18, Maurício deixa o campo, vem o 9, Vitor Roque. Além disso, 40, Alain. Vai sair para a entrada no 30, Lucas Evangelista. E tem mais uma alteração vindo aí no Palmeiras. É a entrada do Flaco Lopes, 42. Na vaga do 18, Maurício. Opa, tirou o Maurício 2 vezes, né? Fez confusão. Quem saiu também, pelo visto, foi o Bruno Fux.
Não, viu, Martelo? Tô aguardando aqui o pessoal ajustar a plaquinha. Então, se subiu 2,18, tá faltando um malandro aí, hein? Tá faltando uma saída, deixa eu ver. Giai tá em campo. Ah, deve ser o Veiga, tá? Deve ser o Veiga, porque a abraçadeira ele passou, ô Milhões. Mas tá no campo ainda, viu? O Veiga tá caminhando ali lentamente. Ele que vai sair pra entrada do Flaco Lopes. Então vamos lá, Flaco Lopes com a 42. Entra também Vitor Roque, entra Evangelista. Alain, Veiga e Maurício foram embora, Quesada. Perfeito, aqui com o Bueno aqui dentro do estúdio, a gente tava comentando isso. E os 3 caras que poderiam sair foram os que saíram, né? Eu não teria tirado o Alan, tá? Acho que o Alan fez um bom jogo. Não é bem essa posição dele, mas jogou como o segundo homem de meio campo, né? Agora é curioso o futebol, né? Quando todo mundo queria que ele já voltasse com esses caras no segundo tempo, ele não voltou. Agora que o time tá bem em campo, ele mexe com o time, entendeu? Entender a cabeça do Abel é difícil pra caramba, né? A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entregue totalmente rastreada. A Braspress, a sua transportadora de encomendas. Fortaleza para o campo de ataque, lado esquerdo da quina da grande área. Boa bola de Breno Lopes para Rodrigo, soltou a entrada da grande área, fintou a bola para Daverson. Perde a bola Daverson, contra golpe armado. Se caprichar, Verdão mata o jogo. Toca de cabeça Sousa de primeira por dentro. É para Flaco Lopes a primeira participação. Ele já enxergou o balão pela ponta esquerda. Boa bola, Vitor Roque na velocidade, passou nas costas, pediu o Roque sozinho, filtrou a marcação, soltou para Flaco Lopes, bateu no gol. Para fora! Lopes para Vitor Roque, Roque ponta esquerda para Lopes, entrada da área, ele bate do lado esquerdo, uma pancada, face esquerda do gol. Eles estão demais, hein, Milhossi? Que dupla de ataque tem o Palmeiras, hein? Entraram titulares e na conexão Roque e Flaco Lopes quase sai o terceiro. Em 8 jogos que eles estão jogando juntos, já foram 12 gols dessa dupla. Quase saiu o 13º. Por pouco o Flaco não amplia o placar. Descobre o jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Dá tudo certo com o Tigre. Primeira descida, hein, Quesada? A força do chute do Flaco Lopes, hein, Quesada? Sabe, a gente tava aqui no estúdio discutindo com o Michel e com o Bueno, né? Já que era para usar esses caras 30 minutos de jogo, um pouquinho menos, poderia ter começado com esses jogadores e depois descansado esses jogadores para o segundo tempo, né? Poderia ter sido a outra estratégia. Mas enfim, tá, também a gente não vai ser cri-cri com tudo que o Abel faz. Mas é curioso esse movimento, né? Entra com os caras, faz o primeiro tempo, mata o jogo no primeiro tempo e depois administra na segunda etapa. Palmeiras pelo campo de ataque, jogadaça do Sousa, escapou, vai marcar o golaço, bateu, tinha que soltar Sousa! Tinha que soltar Sousa! Ele escapou no drible da vaca na entrada da área. Eu sei que a confiança está em dia, mas tinha que soltar, Sousa. Explode no zagueiro, ganha o escanteio, o Verdão Milhossi. Aí não pode, né? Porque tinha o Lopes pela esquerda, o Giai pela direita, o Vitor Roque entrando, mas preferiu a individualidade. Depois do bonito drible da vaca, ele aplicou para cima da marcação. Busca a finalização e por pouco não amplia o placar. Agora, na cobrança do escanteio, o pessoal esqueceu que alguém tem que cobrar. E o Facundo Torres foi lembrado pelo juiz. Vai para a cobrança de mais um tiro de canto, Verdão. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só na Carta oferece. Se a na Carta pode contar. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater pela meia esquerda, toma distância, Facundo para a bola, 28 jogados, 2 Verdão, 1 Fortaleza, Facundo levantou, segunda trave, Flaco Lopes para a bola, passe esquerda do gol. Ele subiu mais alto que todo mundo argentino, a segunda dele no jogo. Passa a esquerda do gol, tiro de meta pro Fortaleza, Bruno. Entrou a fim, hein? O Flaco Lopes já mandou 2 bolas muito próximas do gol. Olha agora, Martelli, 2 mexidas no Fortaleza, hein? Vão sair 22 e 26, Pikachu e Breno Lopes. Para as entradas de 7, Pochettino, meio-campista argentino. E do 11, Marinho, jogador experiente. Além disso, saiu Sousa agora da equipe do Palmeiras. Com a 19, ele acabou de preferir chutar do que passar na última jogada, mas marcou pela primeira vez. Sai com a 19, entre o 7, o Felipe Anderson, outra mexida. Saiu 17, Facundo Torres vem o 8, Andrés Pereira agora do meio para frente, é o titular do Verdão. Agora ficou legal, hein? Andrés Pereira, Emiliano Martínez, Evangelista, Felipe Anderson. Bom, o Marinho vai fazer, né, possivelmente uma fumaça ali, mas aí o timaço do Palmeiras, hein, Quesada? Que banco, né? Tá louco, olha só os caras que entraram, né?
Vamos ver, agora o Andrés vai recompor esse meio-campo ao lado do Martínez e do Evangelista. E aí o Felipe Anderson aberto numa ponta, o Flaco e o Vitor Roque enfiados ali no ataque, né? Um time fortíssimo aí para buscar o terceiro gol e arrematar essa vitória. E aí o Pochettino mais centralizado e o Marinho, como você falou, na fumaça pela ponta. Hora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Simone Consórcio, vw.com.br, consulte as condições. Placar de 2-1, Palmeiras está vencendo o jogo, você ligado, está curtindo o microfone da Bandeirantes na FM 90.9, também na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. 2 para o Palmeiras, 1 para o Fortaleza. Levantamento na entrada da grande área, Flaco Lopes tenta disputa pela bola, toca de cabeça, Rodrigo tira, Daverson completa. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 24ª rodada no Allianz Parque, numa noite de sábado, o relógio marca 30 minutos jogados no segundo tempo. Palmeiras 2, Sossaí, Rafael Veiga, Fortaleza 1, Lucas Crispim, na Bandeirantes 1, plantão esportivo é seu no QG, fala Bueno. Na Série B do Brasileirão, Goiás 1, Paysandu 0, Avaí 2, Ferroviária também 2, Amazonas 1, Volta Redonda 0, Atlético Goianiense 1, Remo 0. Grupo Souza, Lima, Eficiência e Segurança e Serviços social no Grupo Souza Lima. Palmeiras insiste para o campo de ataque na meia esquerda. Felipe Anderson dominou na queda da grande área, levantou, teve desvio no meio do caminho, pisa na bola de perna esquerda, Brites tira. Vai no alto, Daverson mais alto que ele, Evangelista ganha na entrada da grande área. Flaco Lopes dominou, tentou lançamento à frente, era para Roque, vem à frente no bate do círculo central. Daverson toca de cabeça para ninguém. Evangelista perde a bola, volta para Miliano Martínez. Martínez domina pelo círculo central do Granamado, ele abre a jogada e tá bem o Martínez. Tá bem o Martínez. Na ponta esquerda, um bolão. Felipe Anderson, próxima bandeira de escanteio. Boa fita, no meio de 2, já tinha passado Felipe Anderson, já tinha passado, inventou, insiste Anderson, pisaram na mão do Anderson dentro da área. Sem querer, é verdade, mas tem o pisão na mão do Anderson dentro da área do jogador ali do Fortaleza, hein, Milhões? O Brites e o Mancuso prensaram o Felipe Anderson, que brigou pela bola, dividida ali. Ficou feio o lance, na sequência o Mancuso o Brites atropela o Felipe Anderson e rola esse pisão. Tá com dores o camisa 7 do Palmeiras dentro da grande área. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Segure em consórcio vw.com.br e consulte as condições. Ô Quesada, me responda por gentileza objetivamente se o pisão aconteceu. Aconteceu. Já chegou aí? Aconteceu. Se a perna do Felipe Anderson e o pisão acontece, o juiz teria dado um pênalti? Então, mas aí que tá, já tava tudo enrolado o lance, né? Porque o Felipe Anderson chega empurrando também, desestabiliza o jogador do Fortaleza. E aí é o choque, né? O jogador cai, mas não teve também intenção ali no lance, tava na passada, entendeu? Que houve o contato, e houve um pisão no braço do jogador do Palmeiras, mas eu não teria marcado nada não, nesse lance não, absolutamente nada. Primeiro pênalti pro Palmeiras, pênalti, esse daí nada. Motopeças de qualidade na carta, conte com desempenho e a confiança que a marca líder em suspensão também conta em motopeças. Na carta pode contar. Verdão para o campo de ataque. Vitor Roque domina no círculo central do gramado, pressionado pela marcação, dá o tapa para a bola com o peito do pé. Pela meia esquerda ele gira o jogo para Felipe Anderson. Anderson lá pela meia esquerda para Jefté. Jefté por dentro para Felipe Anderson. Anderson na jogada trabalhada por dentro. Evangelista perdeu. Contra-golpe armado para o Fortaleza. Daverson, ponta direita. Marinho para cima da marcação. Na quina da grande área, Mikael com ele. Daverson tentou pedir o Marinho, escapou de 2. Mikael. A disputa de um caminhão com um carro de 2 portas. O Marinho perdeu. Está jogando Fortaleza no campo de ataque pela ponta esquerda para o jogo. O Mikael mandou o Marinho para outra dimensão, viu, Milhões? 2 vezes o tamanho do Marinho, né? O Mikael nessa trombada que não foi faltosa, foi na bola, pelo menos o entendimento da arbitragem, acaba deixando o Marinho estirado no chão. Tá jogado o atacante do Fortaleza, mas aparentemente sem falta marcada, a bola vai ser reposta no campo de defesa do Verdão. E aí, Quesada? Tô rindo aqui, ele vai na bola e depois acerta o jogador do Fortaleza, entendeu? Aí é o seguinte, cara, eu não marcaria nada, entendeu? Agora, tem que falar pro Mikael. Mikael, vai na manha, senão você quebra o adversário. A tal da imprudência que às vezes o árbitro analisa, né?
Acho que é isso que o Abel deve estar reclamando. Mas, nossa, parecia um caminhão sem freio, Mikael. Foi difícil pro Marinho, viu? Isso, cara. Isso aí não é fácil pro Marinho, O Marinho não vai esquecer. O Juizão deu falta. Falta pro Fortaleza, levantamento para a entrada da pequena área lá do direito. Everton seguro. O Everton seguro vai para a defesa, fica com a bola. Componentes de suspensão, transmissão e direção na Cata. Na Cata. Qualidade em qualquer caminho pode contar. O Everton que põe a bola em campo, 34 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Você ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo na fibra 90.9, na faixa estendida 86.3. Por enquanto, 2 Palmeiras, 1 Fortaleza. Galera ligada no microfone da Bandeirantes, muita gente chegando querendo o terceiro gol do Verdão. É claro que tem gente que segue o Palmeiras também, hein? E agora uma falta do Flaco Lopes, que é empurrado na sequência pelo Bruno Pacheco. Uma falta para o Fortaleza, o Abel vai à loucura, viu, Milhossi? O Abel está muito próximo do lance, vai reclamar ali no vídeo do quarto árbitro, mas realmente o Flaco foi empurrado na sequência e antes disso tinha feito a falta. Por isso a marcação no campo de defesa, a bola é do Leão. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Você curtindo o microfone da Bandeirantes, daqui a pouco vem o apito final da Bandeirantes. É você, Quesada, é tu, né? Quesada no apito final do microfone da Bandeirantes, repercutindo. 2 Palmeiras até o momento, Fortaleza 1. A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Everton de perna direita quebra para o campo de ataque. Vitor Roque vai subir para tocar de cabeça mais alto que ele. Sobe o argentino Brites. Brites quebra para o campo de ataque. Daverson na disputa. Chega Menino Martínez, toca de cabeça, recomeça. Jefté de primeira por dentro para Evangelista. Evangelista pressionado pela marcação. Volta pela quarta zaga, entrega para Mikael. Mikael tenta levar para o campo de ataque, não tem ninguém, trabalha mais uma vez para Evangelista pela meia esquerda, centralizado por dentro, chega a bola nos pés de Fux. Fux quebrou para ataque, quebra Roque, tentou fazer o domínio, perdeu a zaga agora do Fortaleza, voltou nos pés de Andrés Pereira, no talento cria um espaço pela ponta esquerda, Andrés Pereira, bolão para Felipe Anderson, abandona a ponta, vem por dentro, rolou, Andrés Pereira bateu no gol! Começou! Pintura de gol, para fechar a festa do Palmeiras no Allianz Parque. Andrés Pereira, um golaço de Andrés Pereira, no contragolpe do Verdão. Andrés Pereira soltou a ponta esquerda, ele com espaço é um perigo, Felipe Anderson recebe, não foi Fominha, devolveu Andrés Pereira, enxergou, passando na ponta direita, o Facundo pediu, ele não soltou, vai Andrés Pereira sozinho, ergue a cabeça, chapa a bola no canto médio direito da meta do goleiro Elton. Na marca dos 37 minutos jogados do segundo tempo, Andrés Pereira, é pra isso que você veio, é pra isso que o torcedor do Verdão quer te ver, Andrés Pereira. 3 Palmeiras, golaço de Andrés Pereira, 1 pro Fortaleza, Milhossi. E tava esperando há muito tempo, desde o começo do ano, o desejo, Andrés Pereira, da Leila Pereira, do Abel Ferreira e claro da torcida palmeirense, o jogador para vestir a camisa 8 e resolver um acréscimo de qualidade que fica evidente diante dos olhos do torcedor. Domina na entrada da área, aí já estava feito. Gol do Palmeiras no cantinho, sem a mínima chance pro Elton Leite. O Verdão tá bonito na frente pela primeira vez com essa camisa, Andrés Pereira. Faz 3-1 pro Palmeiras do Allianz Parque, Martelli. Leandro Quesada, um golaço de Andrés Pereira, Quesada. O cara é diferente, né? O cara é diferente, pra mim, ali, dos jogadores de Premier League, meio-campistas convocados desde depois da Copa de 22, pra mim é o melhor. Melhor que o Bruno, melhor que o Joelinton, melhor que Douglas, melhor que João Gomes, todos os volantes que você quiser encontrar, primeiro e segundo volantes. Inteligência dele, né? De pegar essa bola, encontrar o Felipe Anderson e aí se desmarcar, não é? Sair de qualquer tipo de marcação para receber a bola e fazer esse golaço. Jogador diferenciado, o Palmeiras acertou na mosca ao contratar esse cara. Palmeiras está vencendo o jogo por 3-1. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Falta para o Fortaleza na meia esquerda. Vem levantamento para a grande área. No alto, tira o zagueiro.
Falta do Pochettino com veneno, hein? Tira a zaga do Palmeiras. Você ligado na Bandeirantes, 39 minutos jogados deste segundo tempo. O Palmeiras está vencendo por 3-1. Andrés Pereira marcou 3-1. Souza também marcou. Veiga marcou. Vem levantamento pro meio da grande área. É Daverson quem sobe. Tocou de cabeça, se ofereceu, chute a gol. Explode no Fux. Explode no Fux. Endereçou a pancada na entrada da área. Tá bem a zaga do Palmeiras, sofre a falta, Fux na sequência, bola pro Verdão, Miliossi. Deu uma ajustada o Abel no intervalo, porque no primeiro tempo sofreu muito. Agora, Fux e Michael parecem se entender melhor. Público e renda no Allianz Parque, meu caro Pedro Martelli. 35.324 presentes para uma renda de R$ 2.678.628. Sil, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Tá aí a última mudança do Fortaleza, Miliossi. Saiu 5, Matheus Pereira, e entrou 27, paraguaio, atacante, Barreiro, da equipe do Leão. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 24ª rodada no Allianz Parque em festa. Relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. Palmeiras 3, Fortaleza 1, QG de Esportes da Bandeirantes, alô, Bueno. Na Série C do Brasileirão, a Ponte Preta ganhou de 1-0 do Náutico com gol de Jonas Toró e o Londrina empatou em 1-1 com o Caxias. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com a amortecedora HG Nakata. Pro ouvinte da Bandeirantes na FM 90.9, acho que eu escutei de longe assim o Quesada falando, agora entra o Barreiro para virar o jogo, é isso, Quesada? Poxa, acho que nem o Romerito faria isso, viu? Nem o Roque Santa Cruz. Mas é jogador bacana esse Barreiro aí. Jogou já no Monterrey, no Olímpia, no River, mas não é ele não. E o Giai agora, o Pacheco foi para cima dele. O Giai dá um carrinho e vibra na cara do lateral esquerdo, em duelo individual ali entre os dois. Arremesso lateral para o Fortaleza, bateu no campo de ataque para a meia esquerda, faz a cobrança para o meio da grande área, rasga a marcação de qualquer jeito. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você está curtindo o microfone da Bandeirantes, 41 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Vem Palmeiras para o campo de ataque. Flaco Lopes domina, passadas largas dele para Vitor Roque. Ele acelerou, Roque ganhou na corrida dentro da grande área, não caiu, pedalou, balançou, é difícil tirar a bola dele. Roque insiste, linha lateral da grande área para a meia esquerda. Mais uma vez, tá perdidinho ali o Brits. Tá perdidinho. Ô, Brits! Falta em cima do Vitor Roque para quebrar a coluna do zagueiro. Ai, meu quadril, Miliossi. E eu nem culpo o Brits, viu, Martelli? Eu que não queria estar na pele dele, porque rebolou para um lado, para o outro, não conseguia tirar a bola. Os dois até se cumprimentam agora, mas sobrou mesmo o braço. No rosto do Flaco Lopes, falta perigosa. Andrés Pereira vem para a cobrança. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima, 42,5. Uma falta, como gosta de falar Miliossi, é isso, é o escanteio de mangas curtas do lado esquerdo para a equipe do Palmeiras bater, toma distância, Andrés Pereira, quer ver que ele vai bater direto pro gol, Andrés Pereira pra bola, quer ver que ele vai bater direto pro gol, Andrés partiu, não bateu direto pro gol, tirou a marcação, quarta zaga, volta para a meia esquerda, de primeira para Jefté pela linha de fundo, de novo, Andrés Pereira, bandeira de escanteio, lado esquerdo, levantou a entrada da área, Flaco! Hoje é noite de voleio, hein? Antes do Flaco, Emiliano Martínez tentou voleio, pega a mão na bola, viu, Miliossi? Mas se acerta, hein? Aí o uruguaio se consagra, mandaria no ângulo, mas bem mais Palmeiras aí, Martelli. Flaco Lopes ganhou, quira da grande área, ponta direita, invade a área, pedalou, balançou, limpou, bateu no gol, defendeu, errou! Volta a bola pela meia esquerda, insiste, Roque pra Flaco Lopes, tentou chutar. Eu não sei se ele também na sequência não busca o passe para trás, não tinha ninguém desarmado. Fux ganha mais uma, ponta direita, insiste, já invadiu a grande área, soltou Felipe Anderson para trás, para ninguém, tá maduro, quarto gol do Verdão. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser o mais premiado do Brasil, se a Sil, pode confiar. 43 minutos jogados deste segundo tempo, como joga a bola e tá bem esse time do Verdão. Evangelista domina pelo círculo central do gramado, vai fechar a festa. Vai sair o quarto do Verdão. Evangelista pela ponta esquerda. Jefté abandona a ponta por dentro, soltou o balão. Andrés Pereira emendou, bateu no gol. De novo. Gol!
novo de Andrés Pereira, numa noite dos sonhos, numa estreia em casa. Andrés Pereira marca o segundo gol dele no jogo. O Palmeiras ia pro quarto gol, é o titular, do meio pra frente, só bomba, desce do lado esquerdo, abandona a ponta, Jefferson por dentro, rola, a bola se oferece, Andrés Pereira de cara pro gol, na primeira ele colocou de chapa, agora ele encheu o pé na veia, na cara da bola, rápido, rasteiro, ligeiro, passa a direita do goleiro Elton, na marca dos 45 minutos jogados do segundo tempo, o Palmeiras goleia, 4 pro Verdão, Andrés Pereira tá aí, ó o cartão do Andrés Pereira, o segundo dele no jogo, 4 pro Palmeiras. 1 pro Fortaleza, Milhossi. Mas vai custar caro. Mas nem joga tudo isso. Tá na Inglaterra, no Fulham, time pequeno. Tá aí, 10 milhões de euros se pagam numa noite incrível na Allianz Parque. Andrés Pereira comprova por A mais B que é muito, mas muito jogador. É muita bola, finalização perfeita no canto direito, sem chances pro goleiro. O segundo gol dele, o segundo golaço numa noite pra ficar na memória pra sempre do torcedor e do camisa 8, Andrés Pereira, o Verdão. Faz virar goleada no Allianz Parque, 4-1, Martelli. Vambora, Quesada. Vai fechar o espetáculo aqui no Allianz Parque. Eu imaginava a vitória do Palmeiras hoje. Meu palpite era 3-0. O Palmeiras se complicou naquele gol de empate. Mas o jogo era todo do Palmeiras desde o início, né? E aí no segundo tempo, construção dessa grande vitória palmeirense. Vitória de campeão. E inclusive subiu uma placa aí, né, Milhosa? Mais 3 minutos. Vamos até 48, 46. Marca o relógio no microfone da Bandeirantes. Aos gritos de Everton desce. Domina pela meia direita. Andrés Pereira tenta o lançamento. Liga de fundo. Felipe Anderson acreditou. Bateu na massa do zagueiro. Liga de fundo. Tiro de meta. E só isso pro Fortaleza. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor. É HG Nakata. Pode contar. Já vem apito final no microfone da Bandeirantes. Quesada. A criança joga pouco. A criança joga pouco, né? Joga bem o Andrés Pereira, hein? A criança joga muito, hein? Falo pra vocês. É o tipo do jogador que com espaço, que é o que aconteceu. Hoje não, né? A gente teve um anúncio do Renato Augusto, por exemplo, aposentando. Né? E acho que o torcedor rival lembra muito bem. Esses caras, quando tem condição de cara pro gol, então a gente pode citar aqui Andrés Pereira, Oscar, do lado aí do Santos, tá machucado, mas enfim, de cara pro gol, livre na entrada da Neymar. Renato Augusto, os caras acertam gol, ponto. E o Andrés Pereira é muita qualidade. Muito. As 2 bolas que ele teve, não é que ele testou na primeira, na segunda, não, a primeira ele guardou. A segunda que chegou ele guardou também. Uma de chapa, outra de peito. 4 para o Palmeiras, 1 para a equipe do Fortaleza. Vai terminar o jogo no Allianz Parque. Quase 48, os 35 mil torcedores do Palmeiras que estiveram aqui no Allianz Parque nesta noite. Um show também, primeiro gol de Sousa, primeiro gol de Andrés Pereira com a camisa do Verdão. A la seleção, Verdão. A la seleção com essa camisa em amarelo. Tá jogando bola nesta noite no Allianz Parque. Vai terminar o jogo. 4 para o Palmeiras, o Fortaleza aponta o centro de campo, árbitro. Termina o show do Verdão. Tá aí o Palmeiras em busca do título do Campeonato Brasileiro. Ouça o barulho que faz o torcedor do Verdão no Allianz Parque. É um show do Palmeiras. Fim de papo no Allianz Parque. 4 Palmeiras, 1 Fortaleza. Na Bandeirantes, o apito final, a análise, a repercussão e a palavra de quem goleou. É tua, Leandro Quesada. Valeu, Quesada. Opa, Martelli, estamos aqui com o nosso apito final da Rádio Bandeirantes. Que vitória espetacular no segundo tempo, hein? O Palmeiras passou o carro no Fortaleza, usando um time misto na primeira etapa. Tropa de choque entrou no segundo tempo e Andrés Pereira sai como grande destaque dos 4-1 do Verdão em cima do Fortaleza. O apito final está no ar.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Martínez ganhou a entrada da grande área, soltou na ponta direita na quina, abraçou, se escapou. Caiu, o árbitro manda seguir, não marca pênalti pro Verdão. Penalidade máxima marcada pro Verdão com auxílio do VAR. Vai pra cobrança de pênalti, Veiga. Autorizado. Veiga partiu na bola, bateu no gol. Do Palmeiras. Rafael Veiga abre o placar no Allianz Parque, batendo o pênalti. Só deslocou o goleiro, respirou fundo, sabe bater pênalti, teve lá seus momentos brilhantes, com todo o apoio do estádio. Veiga, vai pra bola, descola da bola da marca da Cal, ele bota, só empurra no canto inferior direito, e ali ele desloca da bola também o goleiro Elton cai pro lado esquerdo, bola no canto inferior direito, na marca dos 10 minutos jogados deste primeiro tempo pro Allianz Parque, pulsar, estremecer e vibrar. Alô Verdão, a busca pela liderança, cruzamento pro meio da grande área, tirou mal a zaga, sobrou na ponta direita, Iago Pikachu dentro da grande área, volta um pouquinho mais atrás, levantamento, Luciano fitou, escapou, bateu no gol, o Everton pegou, soltou, rebote, o chute é gol, o Everton soltou de novo, Crispim, gol! Lucas Crispim empata o jogo no Allianz Parque. Num bombardeio pra cima do Everton, 2 levantamentos, o Everton espalmou do Luciano, espalmou o rebote, a bola voltou, se ofereceu. Crispim, tudo tem um limite, né, o Everton? E ela bate, realmente, a orelha dela bate. Palmeiras chegou, Sousa na cara do gol. Chegou para tirar, ela quica na entrada da grande área, o Veiga não chegou, se oferece pro Sousa, Tó Sousa, a outra eu não entrei no gol, agora eu vou balançar para você, Sousa, enche o pé, Sousa, perna direita, pega na meia, na cara da bola, no canto inferior direito do goleiro Elton, na marca dos 12 minutos jogados deste segundo tempo, sai Zica. Tira a zica, Sousa, explode o Allianz Parque, agora Sousa perdeu a zaga agora do Fortaleza, voltou nos pés de Andrés Pereira, no talento cria um espaço pela ponta esquerda, Andrés Pereira, bolão para Felipe Anderson, abandona a ponta, vem por dentro, rolou, Andrés Pereira bateu no gol, começou,
Edenilson! Pintura de gol para fechar a festa do Palmeiras no Allianz Parque. Andrés Pereira, um golaço de Andrés Pereira no contragolpe do Verdão. Andrés Pereira soltou a ponta esquerda, ele com espaço é um perigo, Felipe Anderson recebe, não foi Fominha, devolveu. Andrés Pereira enxergou, passando na ponta direita, o Facundo pediu, ele não soltou, vai Andrés Pereira sozinho, ergue a cabeça, chapa a bola no canto médio direito da meta do goleiro Elton. Na marca dos 37 minutos jogados do segundo tempo, Andrés Pereira, é pra isso que você veio, é pra isso que o torcedor do Verdão quer te ver, Andrés Pereira. Vai sair o 4 do Verdão, Evangelista pela ponta esquerda, GFT abandona a ponta por dentro, soltou o balão, Andrés Pereira emendou, bateu no gol. De novo! Numa estreia em casa, Andrés Pereira marca o segundo gol dele no jogo. O Palmeiras ia para o quarto gol, é o titular, do meio para frente, só bomba, desce do lado esquerdo, abandona a ponta, GFT por dentro, rola, a bola se oferece, Andrés Pereira de cara pro gol, na primeira ele colocou de chapa, agora ele encheu o pé na veia, na cara da bola, rápido, rasteiro, ligeiro, passa a direita do goleiro Elton, na marca dos 45 minutos jogados do segundo tempo, o Palmeiras goleia, 4 pro Verdão, palmeirenses de todo o Brasil, que vitória, e pela quarta vez, que vitória. Palmeirenses de todo o Brasil, que vitória do Palmeiras rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Essa reta final vai pegar fogo, hein? Com Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, uma vitória, uma goleada indiscutível no Allianz Parque por 4-1. E agora, Luca Bueno. Agora nós vamos escolher 4 Palmeiras, Fortaleza 1. Acho que o seu trabalho hoje deve estar muito difícil, Leandro Quesada. Vamos escolher o craque do jogo entre Palmeiras e Fortaleza. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Ai. Queimei meu cerebelo aqui para escolher o melhor, viu? Andrés Pereira. Não, o que esse cara fez no segundo tempo. Que dificuldade, né? Nossa. O cara é diferente, gente. Os 2 chutes dele. Primeiro ele ajeita, vê o goleiro, arrisca e faz o gol. Ele matou o Elton Leite ali, né? E no segundo gol, GTF faz a jogada. E aí de primeira ele nem para na bola. De primeira ele já emenda. Que chute, que golaço, né? Eu gostei mais do primeiro gol porque você vê ele se posicionando exatamente onde a bola iria. Ele já notou onde que a bola acabaria, onde que a jogada terminaria, tanto que ele tem o tempo para dominar, ajeitar o corpo e escolher o canto que ele vai bater. Então, no primeiro gol, você vê toda a visão de jogo do Andrés Pereira. Aí, ó, a gente consegue ver toda a visão, o passe do GFT, né? No segundo gol. Não, é do segundo gol. Do segundo gol do GFT. É. Mas nos 2 gols, você vê como ele se posiciona muito bem em campo. Ele já joga muito bem contra o River Plate, dá uma assistência e agora joga muito bem novamente, agora em casa. No último jogo em casa ele jogou apenas uns minutinhos ali, não conseguiu fazer muita coisa, mas na estreia, teoricamente, do Andrés Pereira ali no Allianz Parque, deixa um cartão de visitas que a torcida já era ídolo, tá virando mais.
O lance do primeiro gol dele, que é o terceiro do Palmeiras, quem passa a bola é o Felipe Anderson. É o Felipe Anderson. O Felipe Anderson no primeiro gol do Andrés e o GTFE no lance do segundo gol. Detalhe que no primeiro gol, ele inicia a jogada lá no campo de defesa. Percorre o campo inteiro. Percorre, toca pro Felipe Anderson e recebe. E detalhe, os dois jogadores que poderiam ter marcado o Andrés, eles simplesmente desistem da jogada. É que daí que entrou Vitor Roque e Flaco Lopes. Porque puxam a marcação, você tira toda a atenção do meio campo ali e deixa o Andrés Pereira livre para fazer o que ele bem entendia e foi o que ele conseguiu fazer. Esse jogador é um jogador diferenciado, eu falei aqui durante a transmissão que ele para mim está à frente do Bruno Guimarães, ele está à frente do Joelinton, ele está à frente do Douglas, ele está à frente do João Gomes. São esses caras que foram convocados ultimamente aí. Cara, Casimiro, eu adoro o Casimiro, mas banco no United, mais banco do que titular. O Casimiro fez gol hoje. Mas é um jogo, né? Enfim. Assim, mas a gente pode pegar o recorte do Andreas na Inglaterra também, né? Porque no Fulham ele acaba jogando mais de 10, ele não joga tanto de volante. No Fulham ele tem uma posição um pouco mais ofensiva e se você pega tanto o Bruno Guimarães quanto o Joelinton nos respectivos times, o João Gomes, o André, Douglas Luiz agora no Nottingham Forest, eles são volantes bem mais defensivos do que o Andreas. O Andreas pisa muito mais na área do que eles. Tudo bem, mas eu estou analisando o Casimiro pelo aspecto de marcação e de desenvolvimento de jogo a partir da defesa, recebendo essa bola da linha de 4 ali, entendeu? E isso, tem alguém falando já? Não, ainda não. E é isso que eu tô, né? Quando eu falo meio campo, eu falo dessas posições de primeiro e segundo volante. Porque o Andrés pode jogar nelas também. Não, e deve. Porque o Casimiro também tem que ser segundo volante, às vezes, para sair nessa jogada. Alguém tem que fazer a cobertura. E ele tem essa capacidade de ir um pouco mais para frente, né? Enfim, eu acho que o Andrés é o melhor do que todos aí do meio campo. Melhor que o Paquetá, inclusive, nessa função. Vamos lá. Digamos que o Casimiro tem que jogar por decreto. Então eu jogaria com o Casimiro e o Andrés Pereira, cara. Para mim, o Andrés Pereira é mais jogador que o Paquetá. Bom, mas enfim, deixa aí o Ancelotti, que é muito bem pago, para pensar no que tem de melhor para fazer na seleção brasileira. E o Andrés Pereira, eleito por nós, o craque do jogo, o craque da vitória do Palmeiras 4-1 para cima do Fortaleza. Vamos lá para os vestiários. O Bruno Migliozzi já está a postos. E aí, Bruno? Oi, Cassará, tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Boa, tô na sala de coletiva aqui no aguardo do técnico Abel Ferreira, que deve falar rapidinho, né? O Palmeiras tem programação agora tranquila, joga no Allianz Parque na próxima quarta-feira, então não deve ter nenhum problema para vir dar sua entrevista coletiva hoje com aquele sorrisão no rosto, né, o português, porque venceu bonito 4-1. Pois é. O Palermo vai falar também? Sim, também, Martim Palermo. A gente pode ter aqui o sinal do argentino Martim Palermo? Boa, então a gente coloca no ar, sim, o técnico do Fortaleza após a derrota. É aquela salinha que fica ao lado da salona, né? Um pouquinho mais pra fora ali, né? Não, agora trocou, né, Quesada? Então, do lado da zona mista tem uma salinha menor que o Palmeiras adaptou para o visitante e a salona permanece sendo a do Palmeiras, que legal. Do Abel Ferreira, sim. Vamos ouvir, se der para ouvir o Palermo também é interessante. Ô, Lucas Bueno, o que nós tivemos hoje, aí, além de Palmeiras 4-1 na equipe do Fortaleza? Vamos lá, a gente teve Fluminense 1, Vitória 0, gol do Hércules. A gente teve Botafogo 1, Atlético Mineiro 0, gol do Santiago Rodrigues. Ceará 1, Bahia 1, gols de Lourenço e William José. E na Série A, 4 Palmeiras, Fortaleza 1, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Já na Série B, a gente teve Goiás 1, Paysandu 0, Avaí 2, Ferroviária também 2, Amazonas 1, Volta Redonda 0, Remo 0, Atlético Goianiense 1. Agora a gente vai para a Série C, Náutico 0, Ponte Preta 1, Ponte encaminhando o seu acesso para a Série B, mesmo há mais de 100 dias sem receber, hein? Londrina 1, Caxias do Sul também 1. Na Série D, definidos os finalistas. Barra 3, Inter de Limeira 2, Barra vai à final, Santa Cruz 0, Maranhão também 0, Santa Cruz vai à final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, a gente fecha esse sabadão de esportes aqui na Rádio Bandeirantes, mas com muita informação ainda, tem muita coisa para rolar nesse apito final. E só vamos passar um pouco pela tabela depois desse sábado
de tantos jogos, o Flamengo com 50 pontos em primeiro, o Palmeiras em segundo com 49 e o Cruzeiro em terceiro com 47. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a mais que Flamengo e Palmeiras. Botafogo em quarto com 39, passa o Mirassol. O Mirassol vai para quinto colocado também com 39. Bahia em sexto com 37 pontos, São Paulo em sétimo com 35, Fluminense em oitavo com 31, Bragantino em nono com 31, 10º colocado, Corinthians com 29 pontos, 11º, Ceará com 28, Internacional em 12º com 27, Internacional tem um Grenal amanhã, Atlético Mineiro com 25 pontos em 13º, Grêmio em 14º com 25, Vasco em 15º com 23, Santos em 16º com 23, Vitória em 17º com 22, 18º o Juventude com 21 pontos, Fortaleza, que jogou hoje contra o Palmeiras, 19º com 18 pontos e fechando a tabela do Brasileirão, o Sport em 20º com 11 pontos. O Fortaleza ficou numa situação extremamente delicada, ainda mais, e o Palmeiras segue firme nessa tentativa de lutar por mais um título do Campeonato Brasileiro. A gente vai para uma rápida parada, voltamos já já com Bruno Migliozzi, ao vivo dos vestiários, com Lucas Bueno comigo aqui, e análise do que foi esse jogo do Palmeiras. 4-1 para cima do Fortaleza. Que show, hein? Com grande destaque para a atuação de Andréas Pereira. Pouco tempo em campo e já entregou muito. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi, é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br. A Conmebol retirou a expulsão de Gonzalo Plata após o Flamengo protestar com um ofício contra a decisão da arbitragem de Andrés Rojas, que mostrou o segundo amarelo para o atacante flamenguista depois dele ter levado um pontapé do adversário, que poderia originar um pênalti para o rubro-negro. A entidade compreendeu que o árbitro colombiano sancionou incorretamente o jogador flamenguista. Com isso, Plata está à disposição de Felipe Luiz para o jogo da volta, que acontece na quinta-feira em La Plata. O Flamengo pode empatar depois de ter vencido o primeiro duelo por 2-1 no Maracanã. O gol do Estudiantes saiu depois do Mengão estar com 10 em campo. Rede Bandeirantes de Rádio. Seu nome pode entrar para a história. A Fundação Dorina Noel para Cegos está em reforma para ampliar os atendimentos gratuitos a pessoas com deficiência visual. Com a sua doação, vamos construir um futuro mais inclusivo, com mais autonomia e oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos. Acesse fdnc.org/reforma. Doe e tenha seu nome registrado no site ou até mesmo em uma das paredes da Fundação. Vamos juntos transformar vidas e construir novas histórias. Apoio Instituto Bandeirantes. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação.
Diz que obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia. Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 23h03, voltamos aqui com o nosso apito final ao lado do Lucas Bueno e também do Bruno Migliozzi. Palmeiras 1, 2, 3, 4. Fortaleza 1, que vitória do Verdão, hein? Bruno Migliozzi, como é que tá a situação nesse momento aí nos vestiários? Algum sinal do professor Abel Ferreira? Ainda não, viu, Quesada? A pessoa já testou os microfones por aqui, mas nada de Abel dar as caras. Deve ter muito a conversar com os jogadores. Não sei, Quesada, se ele estava assistindo a reta final do jogo do River Plate, né? Acho que acabou de terminar. O River perdeu 2-0 contra o Tucumã na Argentina. Talvez seja uma explicação aí pro atraso do português Abel Ferreira na coletiva. Pode ser, Abel vendo tudo, né? Abel, vamos logo. Hoje é dia de pizza, pô. Bom, o Palmeiras fez 4-1. Em um minuto eu vou definir como é que foi o jogo, tá? O Palmeiras começou muito bem a partida. Para você que tá ligando o rádio agora, né? O Abel mandou a campo o Everton, Giai, Fux, Mikael e Jefeté. Martínez, Palermo, Veiga e Maurício, Facundo Torres, Alan e Sousa. Já eu sigo Martim Palermo com Bruno Migliozzi, o técnico argentino do Fortaleza no apito final. Aconteceu com Fortaleza nesse intervalo, o segundo tempo a equipe não voltou tão bem. Na verdade, é como se o time não tivesse voltado para o segundo tempo. Só o Palmeiras jogou e a consequência disso foi um 4-1. Saímos de um resultado de empate, que seria um ponto valioso, e também de uma esperança de buscar, quem sabe, uma vitória, para, infelizmente, uma derrota pesada fora de casa. Boa noite. Boa noite. Sí, creo que coincido. Hicimos un primer tiempo, creo que bueno, donde el equipo recibió el primer gol muy rápido y así todo ante un rival, más allá de como usted dice, son jugadores suplentes o que no lo vienen haciendo habitualmente, son jugadores de un nivel muy bueno y creo que estuvimos a la altura compitiendo, tuvimos una respuesta, creo que el igualar el partido también nos dio una cierta seguridad. Tuvimos la chance de convertir el segundo gol, donde obviamente ante estos equipos y estos rivales, si vos no aprovechás las oportunidades, el rival marca esa jerarquía y fue lo que nos sucedió en el segundo tiempo. Ellos del primer minuto salieron a buscar el partido, lo sentimos, como había sucedido en el primer tiempo y no pudimos sostener. Y creo que en esa búsqueda el segundo gol nos golpeó, no fuimos quizás, en ese momento era mi intención hacer las modificaciones y cuando intenté hacer las modificaciones recibimos el gol. Pero bueno, creo que como usted dice es una derrota por recibir 4 goles que duele, que golpea, pero nuestro objetivo es ya el próximo partido ante un rival directo como es Recife, más San Pablo, que seguramente van a ser los 2 partidos de local en el cual esos 6 puntos para nosotros. Gracias, Martim Palermo. Explicações depois do partido. Agora vamos com Abel Ferreira e Bruno Migliozzi. Vai lá, Migliozzi. E não se acharam muito bem, né, na primeira etapa, mas eu queria saber o que aconteceu no vestiário. Lógico, você não vai falar, mas você mudou o Sousa de lado, o Facundo do outro, e parece que a coisa começou a funcionar. E depois que os jogadores considerados titulares, como Vitor Roque, Flaco, que vem num bom momento, melhoraram ainda mais o time do Palmeiras. O que aconteceu no primeiro tempo que você não gostou muito e que no segundo tempo você teve que dar uma corrigida? Olha, em primeiro lugar, boa noite a todos. Às vezes parece que jogamos sozinhos, não é? Às vezes parece que o adversário não conta. Eu entendo que vivemos num país onde a cultura de vencer sempre é o que vale. Não é? Vivemos num país, aliás, num país especial,
de que eu particularmente gosto e de facto o Brasil, São Paulo e o Palmeiras, de há 5 anos esta parte eu considero a minha casa, mas a verdade é que essa cultura do ter que ganhar sempre e a qualquer custo, ela não é verdadeira nem aqui nem em lado nenhum, mas como tu disseste bem, nós na primeira parte, mais do que aquilo que nós não conseguimos fazer foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, de fechar muito bem os espaços, uma equipa que basculava, vocês falam aqui não é bascular, balançava muito bem da direita para a esquerda, a fechar nos espaços, quer do Sousa, quer do próprio Facundo, com o Veiga e o Maurício a jogarem na frente, exatamente no mesmo sítio onde treinam, e deixem-me dizer-vos que eu não faço nada no jogo que nós não treinemos, portanto, mas dou muito mérito àquilo que foi o nosso adversário, e depois a estratégia ao intervalo foi procurar um pouquinho surpreender o adversário naquilo que foi trocar o pé direito para o pé esquerdo em função daquilo que eram as portas de entrada que nós tínhamos e que iam facilitar, não só no cruzamento, mas com uma chegada à área, como o remate, e como eu sempre vos digo, às vezes funciona, e estiveste atento a isso, sim, troquei de lado porque entendi que devia ter um direito na direita por dentro e um esquerdo na esquerda por dentro também. Funcionou bem, às vezes não funciona, mas na primeira parte não conseguimos por muito mérito do adversário, na segunda fizemos poucos ajustes, esse foi um deles. E às vezes os jogos são um bocadinho como um desporto que eu particularmente não gosto muito, mas que vocês veem muito aqui, que são as lutas, não é? E às vezes o nosso adversário se fecha bem e nós temos que continuar a tentar entrar, a agredir, a ser mais objetivo, e nós, o adversário, com aquilo que foi a nossa circulação, com a nossa intensidade, com o nosso ritmo, não ia aguentar, independentemente se entrou os jogadores mais ou menos utilizados. Esta é daquelas vitórias que eu particularmente como treinador mais gosto, que é quando troco os jogadores todos e eles me mostram vontade, me mostram organização, me mostram dinâmica e muita vontade de ajudar, seja em que situação for, até porque nós estamos nesta competição para lutar para ganhar, portanto foi bom para eles e foi bom para nós, e é isto, todos somos um. Abel, boa noite, Gustavo Soler da Rádio Transamérica. E é claro, né, a escalação de hoje é muito condicionada pelo pouco tempo de preparação que você teve, também com o jogo do River Plate na quarta-feira, não, já disse que não, mas, enfim, a atividade de ontem, quando você traz para o Allianz Parque, é para aproveitar esses jogadores que não têm tido tantos minutos assim para já se ambientarem ao estádio, ao gramado, onde vocês vão enfrentar a equipe do Fortaleza. Uma segunda pergunta, hoje o Palmeiras jogou com uma homenagem bem bacana, né? Amanda Gutierrez, que na segunda-feira vai representar a Sociedade Esportiva Palmeiras no Ballon d'Or, concorrendo ao prêmio de melhor jogadora do mundo. O quanto isso também é bacana da parte do futebol masculino, ter essa representatividade de uma atleta do clube participando de uma premiação tão importante. Futebol feminino. Isso, do futebol feminino. Não, estou falando do masculino. Mostrar a representatividade de uma atleta tão importante dentro da instituição como a Amanda Gutierrez, que é do futebol feminino. Olha, começando pela última pergunta, eu acho que é um orgulho, é ótimo. Todos diferentes, todos iguais. As pessoas confundem estas cores, que já uso desde os 20 anos. Todos diferentes, todos iguais. Mas acho que acima de tudo é um orgulho para nós. O Palmeiras somos nós, o Palmeiras é o nosso torcedor, o Palmeiras é o nosso staff, o Palmeiras é todas as pessoas que trabalham no clube, o Palmeiras são os seus atletas, e fico muito contente quando as pessoas falam no Palmeiras. Quem é o Palmeiras, afinal? Não é? Palmeiras somos todos nós, torcedores, técnicos. Portanto, quando falo o Palmeiras é um clube organizado, o Palmeiras estão a falar de ti, estão a falar de nós. Equipa, torcedores, atletas, funcionários, portanto isso tem que ser um orgulho para todos nós, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque a excelência ela custa caro, exige muito de todos nós, exige o máximo esforço de cada um, exige sair da zona de desconforto, exige às vezes discussões no bom sentido para tirar o melhor de cada um, portanto, como te disse, é um orgulho para todos nós.
A segunda, a preparação deste jogo, falaste de virmos aqui adaptar-nos àquilo que é as circunstâncias do nosso gramado. Eu já falei um bocadinho deste gramado, é um gramado especial. E estes jogadores que entraram, apesar de nós os treinarmos e eu não mostro quem joga e todos estão preparados para jogar, porque durante a semana eu meto-os todos a treinar com todos, portanto toda a gente está preparada a jogar ou o Murilo e o Fux, ou o Murilo e o Gomes, ou o Fux e o Micael, como foi hoje. As duplas da direita e da esquerda igual, porque o treino é mesmo para isso. Eu não treino 11, eu treino 28 jogadores, portanto foi um período de adaptação, para nos adaptarmos ao contexto, à relva, à velocidade da bola. E depois também porque, em função daquilo que é o calendário, e 2 dias só para preparar este jogo, depois de vir de uma viagem que chegamos ao CT às 7 da manhã, é que eu desafiei os teus colegas no início do jogo para perguntarem a especialistas a interferência que tem a falta de sono, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, em função das viagens que temos de fazer dentro do avião. Perguntem a especialistas a importância que tem no rendimento e na performance de atletas de alta competição a privação de sono. Com 2, 3 dias de recuperação, que é o que nós temos. 2, 3 dias de recuperação, que é aquilo que eu tanto me bato. Perguntam aos especialistas qual é a interferência que isto tem no rendimento físico e físico e não só, e cognitivo do atleta. Portanto, teve muito a ver com isso. Se os jogadores estão no Palmeiras é porque são bons, se estão aqui é porque nós confiamos neles, se estão aqui é que têm que estar preparados para jogar, seja 1, seja 3, seja os minutos que for, e como eu te disse no início, este tipo de vitórias são vitórias que eu particularmente como treinador fico contente e feliz por ver reconhecido tudo aquilo que é o nosso trabalho diário, espelhado em jogadores que têm se calhar menos ritmos de jogo e que podiam ter outro tipo de desempenho e chegam lá dentro e mostram que nós estamos aqui para servir algo maior do que o eu, que é o Palmeiras, e isso é algo que me enche de orgulho. Abel, boa noite. Você, nesse momento, acho que você está com um elenco talvez o mais saudável possível em muito tempo, né? Tem, nesse momento, Paulinho e agora o Kelvin fora. Eu queria que você falasse sobre a importância disso num momento como esse de hoje, em que você tira praticamente todo mundo do jogo passado para esse, e juntando nessa pergunta, ter esses jogadores saudáveis, e aí a gente vê no segundo tempo, quando entram os 5 que foram titulares contra o River. Você entende que nesse momento, tendo mais jogadores à disposição, o Andrés que chega agora, o desempenho também cresce nesse sentido, porque a gente vê, especialmente quando entram 5, o Palmeiras já jogava bem, mas acho que o ritmo subiu muito da equipe, e o jogo vira uma goleada. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a situação do seu elenco nesse momento em que você chega em uma decisão de Libertadores e reta final de Brasileiro, por favor. Olha, é sempre bom ter toda a gente disponível, é sempre bom ter 2 jogadores por posição super competitivos, independentemente da idade deles. Mesmo assim continuamos a ter uma equipa super jovem. Não sei, mas se olharmos para a Libertadores, se calhar para os que estão nesta fase, talvez a mais jovem, se nós tirarmos o nosso goleiro, somos uma equipa muito jovem e ao mesmo tempo com muitas opções que estão a chegar. Eu falei-vos nisso, como eu vos disse, vivemos num país muito especial, e por ser especial às vezes nós não damos tempo àquilo que é as trocas, à aculturação, porque uma coisa é aquilo que é a aculturação, à dinâmica e à mentalidade e ao trabalho de um clube como o Palmeiras. Às vezes as pessoas acham que é chegar a ver e vencer, as coisas não são assim. A aculturação demora tempo, às vezes é o clube que tem que aculturar o atleta, porque o Palmeiras é um clube super vencedor e a sua história fala muito dessas mesmas conquistas. Portanto, esse período de adaptação, um período de reforma. Acima de tudo, é sempre bom ter todos os jogadores disponíveis para poder escolher. O resto vai acontecer, não sei, o futebol, vocês têm sempre certezas de tudo, não é? Eu não tenho certezas de nada. Aliás, quanto mais velho fico, mais dúvidas tenho. E portanto, acima de tudo, preparamos muito bem este jogo, o que queríamos, e o jogo mais importante é sempre o seguinte: acabou agora este jogo, vamos começar a pensar no próximo, e sabemos que é um jogo difícil e decisivo aqui em nossa casa, e claro que contamos com o apoio dos nossos torcedores.
Abel, Bruno Melhores, Rádio Bandeirantes. Ao longo da temporada, nessa crescente do Palmeiras, a sensação que passa é de que o time está no seu melhor momento desde o começo do ano, jogando o seu melhor futebol. Você concorda com isso? Acha que o Palmeiras chega nessa reta final com a melhor qualidade de jogo desde o início da temporada? E se você concordar, qual foi o ponto de virada, na sua visão, se é que existiu, para que o Palmeiras conseguisse chegar ao nível que chega hoje, com jogos importantes e confortável, podemos dizer, com boas chances nas 2 competições que restam? Trabalho. Isto não há segredos. As pessoas é que acham que para ser bom naquilo que se faz é preciso um segredo. Não há segredo nenhum. É preciso ter vontade, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Ser consistente naquilo que se quer e continuar a trabalhar, sabendo que o futebol, durante uma época inteira, não há nenhuma equipa, disse aqui 1000 vezes, mas como eu já conheço, como te disse, já conheço a casa, já conheço como é que isto funciona, portanto, uma época desportiva vai ter altos e baixos. E do mesmo modo que nos carnificinam, é no mesmo modo que nos idolatram. E eu não gosto disso. Porque somos todos normais, trabalhamos muito para chegar a este nível, umas vezes corre bem, outras vezes corre mal, e não há garantias de nada. A única garantia que eu dou e que os meus atletas dão, como sempre fizemos e como sempre o disse, e não vou mudar agora, é continuar a ser sérios no nosso trabalho, continuar a ser profissionais, continuar a dar o nosso melhor e estar preparados para o jogo seguinte. Agora, sabemos que quando tens um elenco qualificado, quando trabalhas, quando és sério, estás sempre muito mais próximo de ganhar, e é isso que nós queremos, é o que temos feito ao longo destes últimos 5 anos. Se vamos ganhar, não sei, mas temos estado sempre a competir e a chegar às finais e a chegar às decisões, mas sempre de forma equilibrada, porque eu digo isto, tenho muitas conversas com os jogadores sobre a imprensa, sobre os mídias, sobre as redes sociais, porque hoje em dia nós nunca sabemos quem está atrás de um telefone, não sabemos se é um torcedor, se é um torcedor infiltrado, se é uma página de um torcedor que vem para zoar, e às vezes os jogadores acreditam naquilo que leem, né? Já vos falei na história da Aliança. Eu quando quero saber, eu vou a um especialista, né? Portanto, manter o nosso equilíbrio, manter o nosso foco. Os elogios agora vão ser muitos, porque já te disse mais uma vez, conheço muito bem a casa onde estou. Continuar o nosso trabalho, a reforma está aí, há muitas mudanças que entraram, começamos a construir de novo, as coisas estão a correr bem, mas nós sabemos que as dificuldades e as pedras pelo caminho, elas vão aparecer, como sempre aparecem, às vezes quando menos esperamos e por quem menos esperamos. Oi, Abel, boa noite. Sou Diego Iwata da Trivela. Quero voltar na primeira pergunta que eu achei interessante você falar, né? Que muitas análises não levam em consideração que tem um adversário, né? Assim como foi contra o River Plate, assim foi hoje também. Chega um momento em que o Palmeiras ele dá uma recuada, e é óbvio que isso é um movimento, contra-movimento do adversário que o adversário está fazendo. O River, em especial, a gente viu isso. Mas existe alguma maneira disso ser evitado de algum modo? Você tem algum mecanismo para tentar evitar? Porque esse Palmeiras, se você me permite fazer essa análise, quando ele está marcando lá em cima, quando ele está pressionando o adversário, ele se torna quase imbatível. O adversário fica perdido. O River Plate mas qual é a equipa que consegue estar assim nos 90 minutos? Não, nenhuma. Então, é impossível. Mas minha pergunta é, existe uma maneira de talvez prever esse recuo, ou não tem como? É natural, é do jogo, não tem o que fazer? Basta você ver o futebol de forma geral, de forma global, é impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. E depois quando a outra equipa sofre um, sofre dois, vai reagir. Vai reagir. Uma equipa só domina a outra completamente quando você joga com um adversário muito mais fraco que você. Eu estou a jogar contra quem? Contra quem estamos a falar? Estou a jogar contra quem? Espera aí, não entendo. Estou a jogar contra quem? Por isso a cultura daqui, nós acharmos que somos melhores do que todos, e porque somos penta e que somos os maiores, esqueça isso. Do outro lado, há equipas com menos recursos, mas com um compromisso, com faca nos dentes. A Alemanha perdeu agora há pouco, perdeu contra uma seleção desconhecida. A Itália vê-se desgraçada para ser qualificado. Agora nós estamos a jogar contra o River. Quantas vezes o Palmeiras ganhou lá na história no River? Diga assim, nenhuma. Não tem problema nenhum. E nós não jogamos sozinhos, como tu disseste muito bem. O adversário tem mérito.
Nós aqui queixamos que jogamos sozinhos. Não é assim que funciona. Tem do outro lado um treinador que tem tanta vontade como eu, tem do outro lado um treinador que estuda tanto como eu, tem do outro lado jogadores que querem ganhar tanto como nós, e nós temos que ser humildes de perceber que há jogos que nós vamos ganhar e há jogos que nós vamos perder. 2 mais 2 no futebol não existe. Nós queremos transformar o futebol como a equipa que gasta mais, a equipa é que ganha. É mentira. Quanto tempo levou o Paris Saint-Germain para ganhar uma Liga dos Campeões? 10 anos? Quanto tempo levou o Manchester United? E agora está a passar por um período de reforma e vocês estão a ver, quer dizer, o Guardiola agora é fraco. Agora, quer dizer, o Guardiola era top, agora é fraco. Não é assim que funciona. Nós não conseguimos... Eu digo sempre aos meus jogadores, o meu sonho é estar sempre... nós termos a bola o jogo inteiro, mas isto não existe. E às vezes eu peço a vossa compreensão, porque vocês são jornalistas, e entendo, mas nós temos que ver o futebol nas duas perspectivas. Nós não jogamos sozinhos. A equação tem lá o adversário, e o adversário reage quando sofre, ou nós quando sofremos. Há sempre uma reação. Há sempre uma reação do outro lado. Já para nem falar do valor do adversário. Essa do, nós vamos a jogar à Venezuela e já está. Não é assim que funciona. Vejam o Brasil. Quantas vezes o Brasil perdeu na história para a Venezuela? Foi Venezuela, certo? Bolívia, desculpem. Quantas vezes? É difícil. O que eu vos quero dizer é, nos dias de hoje não há jogos fáceis. Nos dias de hoje não há jogos fáceis. E às vezes as equipas usam os recursos todos que podem. Passar tempo, fazer tudo. Portanto, não há jogos fáceis hoje em dia. E a prova disso está no futebol americano, está no futebol sul-americano, no futebol europeu. Não existe jogos fáceis. Eu entendo, pois, mas porque é que o Palmeiras estava a ganhar 2 e porque é que não foi 3 e depois foi... Mas espera aí, nós estamos a jogar sozinhos, estamos a jogar onde? Sabe onde é que era? Sabe quantos torcedores tinham? Sabe quantos torcedores tinham a apoiar? Você foi lá, viu o ambiente que estava. Fiquei muito orgulhoso dos meus jogadores porque era intimidatória a forma como o adversário puxava. É isso que eu espero que os nossos torcedores façam agora, quarta-feira. É que nos façam sentir ao nosso adversário aquilo que nós sentimos quando entramos num Monumental com 80 mil e estádio cheio. É só isso. Está bem? Boa noite, Abel. Silvestre da Gazeta. Voltei, mas por uma noite só. Sentiu minha falta? Muita. Eu estava com saudades, para falar a verdade, de cutucar você também. Abel, como evitar? Claro que você não tem bola de cristal, mas em 2021 vocês meteram 3 no River lá e tomaram um baita susto aqui na volta. Como evitar isso? Você vai usar de exemplo a preparação para esse jogo, o que aconteceu lá atrás? Olha, são jogos diferentes, apesar de ser equipas... É o River e o Palmeiras outra vez. Eu não te sei dizer como é que vai ser o jogo. Como disseste bem, não tenho bola de cristal. Eu sei como é que nós nos vamos preparar, eu sei como é que nós vamos defrontar os adversários, o nosso adversário. Não há grande surpresa de um lado e do outro, as equipas conhecem-se. E o futebol é isto, vocês viram o exemplo do Flamengo, a primeira parte podia estar 4 ou 5, e depois acabam por sofrer 2-1. O futebol é isto, você não consegue... É isto o futebol, e nós temos de estar preparados para tudo. Se a história se vai repetir ou não, não sei. Essa não é a minha preocupação. Eu não vivo com o passado. O passado para mim são experiências, aprendizados. Eu vivo com o aqui e o agora, próximo jogo, prepará-lo a partir de agora, mas eu sei que por muito que tu queiras controlar o jogo, há momentos que o jogo sai do teu controle. Há momentos. E dei-vos um exemplo do Flamengo, que estava a ver o jogo. Primeira parte, 1-2, e depois acaba 2-1, né? O futebol é isto, portanto, o que eu te sei dizer é que nós temos um objetivo nesta competição e que o traçamos desde o início da temporada e que não vamos mudar agora. E como eu disse antes do jogo, o nosso objetivo é sacar um bom resultado na Argentina para depois fechar aqui a nossa casa. Portanto, isso eu não vou mudar, e como vai ser o jogo não sei, eu sei o que é que nós queremos e porque é que nós trabalhamos, é para chegar ao final do jogo e estarmos na próxima fase. É isso que nós vamos procurar fazer do primeiro ao último segundo.
Abel, boa noite. Guilherme Juliário da Web Rádio Verdão. Abel, eu queria usar um exemplo que você mesmo disse algumas coletivas atrás sobre peso nas costas dos atletas. O Sousa chegou por um valor caro no Palmeiras e ele não marcava um gol desde o dia 11/2 desse ano. Hoje ele tentou na primeira vez, acabou não entrando, e na segunda vez ele acertou um belo chute e acabou fazendo o gol. O peso para esse tipo de jogador que não consegue marcar, as coisas não vêm dando certo, é importante um gol, uma assistência ou até mesmo um conselho do treinador dos companheiros para a sequência de uma temporada que tem sido muito grande em sentido de jogos e de volume de partidas para o Palmeiras. Olha, acho que finalizou 7 vezes, eu tive a contar. Vem um bocadinho na sequência de que eu estava a falar ao teu colega há pouquinho, de jogadores que chegaram ao clube, jogadores que têm que se aculturar ao clube, a mentalidade sul-americana. Este jogador vinha de Inglaterra, não é? Num clube onde jogava para não descer de divisão, eventualmente. Portanto, isto requer uma aculturação da exigência do clube, da exigência dos torcedores, uma coisa que pouca gente fala, o próprio gramado que é diferente. Esta aculturação, esta... Eu não tenho que vos dizer tudo, nem tudo o que eu digo aqui é verdade, nem tudo o que eu digo aqui aquilo que eu quero, nem tudo. Eu disse-vos aqui, o Bruno Rodrigues só ia jogar para janeiro. Eu disse-vos isso, não disse? Não acreditem em tudo o que eu digo aqui, não acreditem. Porque eu não sou este que vocês estão aqui a ver. Eu aqui sou uma personagem e depois, depois tenho a minha casa, não é? E os meus jogadores, eu sou aqui aquilo que eu quero e quero que vocês entendam, mas a aculturação destes jogadores ao país, ao clube, à cidade, isto às vezes é rápido. Porque é que o André chegou aqui e parece que as coisas funcionam? Porque ele conhece isto, eu não lhe vou ensinar nada agora. É? Agora, este tipo de jogadores como o próprio Facundo, que está aqui, vai fazer um ano connosco, né? E às vezes parece toda a gente, calma. Eu já falei aqui várias vezes sobre o exemplo do Veiga, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. O tempo que demorou o Veiga a chegar ao estatuto chegou. Eu já disse que o futebol brasileiro não é amigo de ninguém. Eu falei a privação do sono. Veja o impacto que isso tem nos atletas. E, portanto, nós temos que... Sabemos aquilo que estamos a fazer dentro do CT. Temos reuniões semanais. Sabemos aquilo que queremos. Já disse isso. Sabemos onde queremos chegar. Sabemos que estamos num período de transição. E o Palmeiras é isto. É um clube organizado, um clube que toma decisões difíceis, um clube que quer estar sempre a competir, um clube que vai lutar por títulos. E é isso que nós vamos continuar a fazer. E o Ramon, vocês veem agora o Vitor Roque, mas espera aí, o que é que mudou o Vitor Roque? Já ouviram falar em carinho e cuidar? Carinho e cuidar. Às vezes as pessoas dizem, mas qual é o teu tipo de liderança? As pessoas têm um exemplo completamente errado da minha forma de liderar. As pessoas acham, este gajo deve andar tudo como na tropa, tudo direitinho. Não. Eu cuido daqueles que são meus. Eu cuido. Porque eu já sei que fora vão torná-los ídolos, como se fossem deuses, e não são. Não são Deus, há um. Jogadores, ninguém é Deus aqui. Somos mais um que tem uma função específica, é jogar futebol. Assim como fazem o contrário. Simplesmente pisam, fazem coisas que isto não existe. Parece o 8 e 80. E a nossa parte é cuidar. Cuidar destes jovens. Os mais velhos já estão habituados porque já sabem como é que isto funciona. E termino como comecei. O Brasil é um país especial. Está bem? Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Muito bem. Abel Ferreira dando aí uma longa entrevista, professoral em alguns momentos, explicando aí os pensamentos dele em relação às dificuldades de impor um jogo. O Abel tem razão nessa história que não dá para ter a mesma batida tática aos 90 minutos, né? Nenhum time consegue ficar 90 minutos lá atrás e nenhum time consegue ficar 90 minutos em cima. Em alguns jogos a gente vê isso, mas não é todo o jogo, né? Mas hoje o Palmeiras começou melhor, fez um gol aos 10 minutos num pênalti sofrido aos 6 pelo Facundo Torres, feito pelo Lucas Sacha. O Veiga bateu, fez 1-0. Aos 22 o Fortaleza empatou 1-1 com o Crispim. Lucero tentou, o Everton defendeu. No mesmo lance o Mancuso tentou, o Everton espalmou. E aí o Crispim, a bola sobrou para ele e ele empatou o jogo. A partir daí o Fortaleza tomou gosto pelo jogo. Tanto que aos 30 o Everton salvou o Verdão
num contragolpe puxado pelo Crispim, quase fatal, e que terminou no chute do Breno Lopes com a defesa do Everton, tá? Fortaleza igualou as ações ofensivas, usou o contragolpe como arma e o Palmeiras acusou o golpe com aquele gol sofrido. E aí a gente falava sobre as alterações que deveriam ser feitas no segundo tempo. O Abel não fez as alterações, voltou com o mesmo time, e aí o Palmeiras praticamente massacra o Fortaleza, né? Aos 2 com Maurício de cabeça, o Elton Leite espalmando, aos 3 com Sousa, né? A bola bateu no chão e passou por cima do gol. O Alan num chute de longe, com o Elton Leite aparecendo. O Sousa cabeceando, a bola bateu na trave, quase entrou no gol, bateu em cima da linha. E aí, aos 12, o Sousa, numa paulada, no passe do Mikael, fez 2-1. E aí depois o Andrés Pereira faria outros 2 gols. Oi, Miliosi. Vamos ouvir o Bruno Fux aqui. Bora. E logo após disso foram 6 jogos e 6 vitórias. Onde você acredita que foi a principal virada de chave para o Palmeiras se tornar tão forte jogando dentro de casa no Allianz Parque? Bom, desde que eu conheço o Palmeiras é muito forte jogando em casa, né? Acredito que talvez tivemos aí um pouco de dificuldade no começo do ano. Não sei realmente o motivo. A gente sempre joga para ganhar, indiferente se em casa ou fora. Até acho que ontem o Palmeiras, ou ontem ou hoje, postou que a gente é a equipe que mais ganhou fora no ano. Então, no mundo, né? Indiferente se a gente está jogando em casa ou fora, a gente vai jogar para ganhar. Obviamente que tem jogos que não acontece, mas a gente sabe a força do Allianz, a força do nosso grupo e a gente vai sempre entrar para ganhar os jogos. Brunão, rapidinho, o nosso comentarista, seu Bento, acabou de lembrar, o Palmeiras tinha um zagueiro Luan, não sei se você chegou a ver o Luan, ou a gente chegou a enfrentar o Luan, você tem um pouco das características dele, boa saída de bola, um bom lançamento. Uma pergunta aqui, de 0 a 10, qual a vontade de você permanecer aqui no Palmeiras por mais tempo? E fala um pouco dessa sua qualidade na saída de bola. É muita vontade de ficar, com certeza. Me sinto muito bem. O Abel conversou comigo já também, me dando muita confiança. Ele falou até do estilo parecido com o Luan, ele conversou comigo e falou isso. Obviamente tenho muita vontade, mas não sei em que passo está a relação a isso. Eu sigo trabalhando, sigo treinando, obviamente que quero ficar. Estou muito feliz, é um time que vai brigar sempre pelos títulos e é o que eu quero. Mas em relação a isso eu realmente não sei. Quero ficar, mas depende da direção, da própria comissão técnica. E toda vez que eu tiver oportunidade vou estar tentando mostrar um pouquinho de serviço para poder ficar. Bruno, em relação a essa goleada aqui... Opa, peraí que ficou longe aqui, Quesada. Vamos voltar a ouvir o zagueirão Bruno Fux. O elenco mostrou que tem força, mas o quanto que uma goleada como essa pode também ajudar o grupo para a partida de quarta-feira, a motivação, trazer o torcedor mais para perto, de que maneira isso pode acontecer? É importante, né? Conseguiu rodar todo mundo, conseguiu descansar alguns jogadores e dar sequência também, dar ritmo de jogo para outros, né? Que pode ser que venha a ser importante lá na frente. O time muda muito, então foi importante demais para dar confiança para o clube, para os jogadores, para todo mundo, e todo mundo está à disposição e o professor mostrou que a qualquer momento ele pode contar com todo mundo, trocou os 11, deu confiança para todo mundo e a gente conseguiu dar conta do recado. Bruno, e ganhando em casa e fora e com desempenho positivo, você considera o Palmeiras favorito aos títulos da Libertadores e do Brasileiro? Cara, o Palmeiras é favorito sempre, né? Acredito que sim, mas é trabalho. Não adianta a gente vir e falar favorito e não trabalhar. É o que a gente vem fazendo, trabalhando bem, trabalhando firme, acreditando que a gente pode ser campeão e é seguir assim, seguir evoluindo. Aí, Quesada, acabou ficando longe aqui, Ótimo, mas deu para ouvir ótimo. um pouquinho o Bruno Fux. Acho que o Veiga vem aí daqui a pouco pra gente escutar ele também. Ô Miliosi, é o seguinte, já vai preparando o seu destaque final, porque a gente fecha meia-noite, tá? E o que não der para ouvir no ao vivo, Miliosi grava e usa durante a programação aí da Rádio Bandeirantes, tá certo, Miliosi? Combinado. Tá bom? O Andrés Pereira, alguma chance de falar aí não, né? Não, acho que vai ser só o Fux e o Veiga, que tá agora falando com a televisão, vai demorar um pouquinho ainda o meia do Palmeiras. Quem tá na assessoria aí? Fernão, Casavia, Luan, né? Mande um abraço pros três. Isso. Pode deixar. E diga pra eles, dia que o cara faz 2 gols, pare e fala 2 minutinhos. E o Dani também tá aí na assessoria. E o Dani também, um abraço pra todos super competentes, né? Só uma dica, porque o cara jogou muito, né? Custa nada parar e falar uns 2 minutinhos aí. Tá bom, Miliosi? Miliosi, vou passar. Como é que tá a programação agora? Descanso pra galera nesse domingo e volta ao batente na segunda, é isso?
Isso, Quesada, principalmente para os jogadores que não atuaram, e são muitos, que serão titulares contra o River, que não saíram do banco. Atividades devem começar já na academia a partir de amanhã, mesmo com o descanso. E o Palmeiras mantendo a preparação firme para o duelo de quarta-feira contra o River Plate, nesse mesmo Allianz Parque, às 9h30, nenhum problema, né? A expectativa só, Quesada, é pela recuperação do Kelvin, lateral direito, que teve um trauma no pé direito, justamente contra o River, uma pancada que acabou ficando um pouquinho mais séria. Por isso era hoje o único jogador que não estava à disposição no banco, mas imagino que sem nenhum problema maior pro duelo de volta aqui no Allianz. Hoje 35 mil pessoas se informou, né? Isso, renda de 2 milhões e quase 700 mil reais. Belo público. E aí na quarta-feira a previsão de mais de 40 e... cerca de 45, por aí, né? Que essa 10 mil a mais. O ingresso mais barato para quarta-feira era 220 a meia, né? A meia? 220 a meia. E assim, próximo de esgotar, né? Se eu não me engano, sobraram só alguns dos ingressos mais caros aí na bilheteria. Palmeiras vai ter casa cheia e, como o Abel pediu na coletiva, né? Ambiente hostil para receber o River Plate na quarta-feira. A capacidade total hoje 45 para 46, é isso? Isso. A carga total, com camarotes, tudo. Tudo, 45. Chega por aí. Tá bom. Valeu, Miliose, grande trabalho, viu? Um abraço, meus amigos. Nos Obrigado vemos. E boa sequência. Valeu, nos vemos. Bom, para arrematar, não é? Escolhemos aqui o Andréas Pereira, que entrou no segundo tempo. Só para concluir, né? O Flaco, o Vitor e o Evangelista entraram e aí saíram Veiga, Maurício e o Alan. Aí logo depois entraram ainda, né, o Andréas Pereira e o Felipe Anderson. Nessas 3 substituições, ele desmonta o meio-campo. Total. Logo depois ele já conserta, já remonta todo o meio-campo. Ele traz o Andrés, o Felipe Anderson faz muito essa marcação no meio também e deixa ele na ponta. E a gente tinha apostado que ele tiraria o Sousa de primeira, mas ele tira o Sousa só com o Felipe Anderson, né? Ele faz essa troca. Não, a gente tinha dito, ou era Alan ou era Sousa. Acabou tirando o Alan. Ele mexeria com o Veiga e Maurício, mas ele acabou mudando tudo. Ele mudou tudo. Do meio pra frente, ele só não mexeu com o Martínez. O Alan jogou bem hoje, mas não na sua posição de origem também, né? Um segundo meia ali, Ele jogou né? mais de um segundo meia, ele joga mais aberto ali, porque também não tinha um centroavante tipo pra um apoiar. Zé Rafael, assim, quando tinha o Danilo de primeiro volante. Exatamente. Né? Acho que um jogo que Gostei desse moleque, viu? Um jogo que exemplifica muito isso aí era aquele Palmeiras e São Paulo, quartas de final da Libertadores, que o Palmeiras ganha de 3-0, se não me engano, que o Zé Rafael fazia muito essa função de carregar a bola, de ir pela ponta e acabar entregando ali. Ele entrega o gol pro Veiga. Isso é muito o que o Alan pode fazer. O Alan ele tem força física para isso e ele é um bom driblador também. Pode não parecer muito, mas ele consegue fazer boas jogadas para conseguir sair da marcação. Então, é um jogador muito bom, que precisa se desenvolver, é claro, muito nervoso em alguns momentos, mas bom jogador. Bom, o Abel manteve o Martínez no time, mas no segundo tempo mexeu com Veiga, Maurício, Alan, Facundo Torres e Sousa. Para as entradas de Evangelista, Andréas, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, né? A chamada tropa de choque. Mas é engraçado, quando a gente pedia a tropa de choque na volta do segundo tempo, que o time não tinha desenvolvido bem da metade do segundo tempo, do primeiro tempo para frente, ele não fez. Aí depois que o time estava super bem, ele resolveu fazer as mudanças. Tudo bem, isso faz parte, deu certo, 4-1, resultado incontestável. E só para fechar, para a gente ir para o último break e depois fechar aqui com os gols no comando aqui do nosso Michel, né? Os 4 gols na narração do Pedro Martelli. Eu achei interessante, falei até em off aqui com o Michel, Luca, o técnico falando mais uma vez em controle de sono dos jogadores do Palmeiras. Eu lembrei na hora da entrevista com a doutora Ana, né? Sobre o bem-estar ali. O bem-estar dos jogadores, né? Que ela fala sobre bebidas, sobre sono, sobre tudo. Ana Paula Simões, que é ortopedista de esporte, especialista em medicina esportiva. Esportiva. Sobre a lesão no Neymar. E a gente lembrou do Neymar, que é o que... Michel, hein, ouvintes, hein, Bueno? Que é o que menos o Neymar cuida, que é o sono. O Neymar não quer nem saber do sono. Que sono pra quê, pô? Eu vou dormir quando tiver 80 anos, 90, tá preocupado, entendeu? Com o desempenho dele. Eu costumo falar para meus amigos, eu vou 26. dormir quando eu morrer, eu falo pros meus amigos. O dia que eu morrer, eu vou dormir bem. Vou dormir pra eternidade. Mas assim, vocês acham que o Neymar tá preocupado com sono? Aí eu pergunto, se o Neymar trabalhasse com Abel, cara? Ia ser uma batalha o dia inteiro. Hein? Aí o Michel lembrou aqui, o Michel que tá na mesa do som. E trabalhando com o Tele Santana, imaginou? Vou mais, com Luxemburgo, com o Felipão. Ia ser com casca de ferida. Com o Felipão ele trabalhou, né? Com o Felipão ele trabalha na Copa de 14. Mas ele não... Bom, aí o Felipão também abraçou, né? Vamos abraçar, né?
Primeira Copa do Neymar, era tudo pro Neymar, né? Sim, e acontece toda aquela O trajetória. Neymar podia com fazer ele. samba lá em Teresópolis, ninguém ia falar nada, né? Mumuzinho entrando lá no meio. Pô, tava lá em Teresópolis, entrou um Mumuzinho lá no... Ah, é demais. O Luciano Huck. Foi uma festa aquela Copa lá, né? Aí qual foi o final da história? Alemanha 7-1. Ah, vamos pro comercial, os nossos parceiros comerciais aí, vai, o grande Michel. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. A Copa Truck Petrobras abriu nesta sexta-feira a programação para a 7ª etapa de uma acirrada e imprevisível temporada 2025 no Circuito dos Cristais, em Curvelo, na região central de Minas Gerais. Um dos fatores mais marcantes do dia de 2 treinos livres para cada uma das categorias em jogo foram as altas temperaturas, com os termômetros chegando a marcar 33 graus. Depois de uma sexta-feira dedicada aos treinos livres, a sequência da agenda traz sessões classificatórias e as corridas. Os ingressos estão à venda nas bilheterias físicas do autódromo no sábado e no domingo. A sessão classificatória que vai definir o grid de largada terá início ao 12h15 do sábado. E as 2 corridas da Copa Truck Petrobras estão marcadas para acontecer a partir do 12h10 deste domingo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Onze horas e 56 minutos com o microfone aberto, fica tudo mais fácil, Mais Leandro tranquilo Quesada, de se escutar, né? Às vezes, gente, eu confesso pra vocês, eu esqueço de abrir o microfone. Também, pô, a gente tá abrindo e fechando esse microfone desde as 5 da tarde, cara. Eu estou aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, vamos lá, que grande vitória, 4-1, e agora é quarta-feira. La noche de Copa. É, quarta-feira. Gente, jogo difícil, não é um time de esquina, né? O Palmeiras tem chances de se classificar, até acho que isso vai acontecer. Mas olha, é um jogo totalmente diferente do que foi lá no Monumental, contra o River, e um jogo totalmente diferente do que a gente viu hoje contra o Fortaleza. Completamente. Totalmente. Outro ambiente, outra história, outra vibe, outra atmosfera. Apesar né? de que o setor defensivo do River não é lá dos melhores também. É. Pelo último jogo que a gente viu, falhou Mas muito. do Palmeiras hoje, tudo bem que não tava com o Gomes e o Murilão da Massa lá. Mas não se ajudaram, né? Também não se ajudaram, né? E agora, se esse time jogar desse jeito, falando de jogadores não, se jogar aberto como jogou hoje contra o Fortaleza... Vai sofrer. Aí vai dar sofrer sopa, igual sofreu em 2020. Vai dar sopa pro azar, ali na Libertadores também contra o River. Hoje o time entrou só com o Martínez marcando, o resto, e o Alan que ajudou um pouquinho, o Veiga não marcou, o Maurício não marcou. Contra o Facundo River, Torres acredito que vá com ali o Everton, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Aníbal, daí Andreas Pereira. Lucas Evangelista. Não, eu não sei se Lucas Evangelista.
Talvez ele vá com Emiliano, Aníbal e Andreas, ou Aníbal, Andreas e Evangelista. Pode ser ali. Não, depende, se ele fizer um 4-3-3, ele vai com Aníbal, Lucas Evangelista e igual ele foi no jogo da ida. É. E aí no ataque, Facundo ou Sousa, não sei porque o Sousa foi bem hoje. E aí Vitor Roque e o Flaco. E o Felipe Anderson. Não, o Flaco Lopes, né? Mas o Felipe Anderson não pode ir na vaga, talvez, do... Um 4-3-3. Sim. Aí um 4-4-2, ele saca o Facundo. Ele vai de Flaco e Vitor e esse meio campo mais... Felipe Anderson e Andreas. Porque vamos lá, gente. Quem tem que ganhar o jogo é o River. Não estou defendendo que o Palmeiras fique lá atrás esperando. Jamais, porque senão... Mas saber fazer o jogo inteligente, entendeu? E esse time tem capacidade de ir para cima do River Plate. Com certeza. Que não pode dar sopa para o azar e espaço para o River Plate. Sim. Não é a melhor versão do River Plate, mas também não é a melhor versão do Palmeiras, está sendo remontado pelo Abel. Talvez nessa temporada, talvez essa seja a melhor versão da temporada. Da temporada, sim. Da temporada, essa é a melhor versão do Palmeiras, do geral. Do geral, né? Também não podemos exigir muito desse time que está sendo construído agora, né? É isso. Então tá bom, Luca. Obrigado, viu? Obrigado, Quessadinha. Desde as 5. Estivemos juntos. Grande até meia-noite. Pelé e Coutinho. Valeu, Coutinho. Bom, aqui na nossa mesa do ar, Michel Pavarotti vai fechar o nosso apito final com os 4 gols narrados por Pedro Martelli. Tá bom assim? Tá maravilhoso. Veiga de pênalti, Sousa uma paulada e 2 do craque do jogo, Andreas Craque Pereira. Jogou muito, hein? Valeu, Michelzinho. Tchau, ouvintes. Até amanhã. E amanhã um domingão especial. Você já sabe o que a gente vai ter aqui, com grandes jogos e uma cobertura do esporte que ninguém faz como a Rádio Bandeirantes. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Pedro Martelli. Martins ganhou a entrada da grande área, soltou na ponta direita, na quina, abraçou, se escapou. Caiu, o árbitro manda seguir, não marca pênalti pro Verdão. Penalidade máxima marcada pro Verdão com auxílio do VAR. Vai pra cobrança de pênalti, Veiga. Autorizado. Veiga partiu na bola, bateu no gol. O placar no Allianz Parque, batendo o pênalti. Só deslocou o goleiro. Respirou fundo. Sabe bater pênalti. Teve lá seus momentos. E ela bate realmente, a orelha dela bate. Palmeiras chegou, Sousa na cara do gol. Chegou para tirar, ela quica na entrada da grande área, o Veiga não chegou, se oferece pro Sousa. Perdeu a zaga agora do Fortaleza, voltou nos pés de Andreas Pereira, no talento cria um espaço pela ponta esquerda, Andreas Pereira, bolão para Felipe Anderson, abandona a ponta, vem por dentro, rolou, Andreas Pereira bateu no gol. Começou! Pintura de gol para fechar a festa do Palmeiras no Allianz Parque. Andreas Pereira, um golaço de Andreas Pereira no contragolpe do Verdão. Vai sair o quarto do Verdão, Evangelista pela ponta esquerda, GFT abandona a ponta por dentro, soltou o balão, Andreas Pereira emendou, bateu no gol. De novo!
Andrés Pereira, numa noite dos sonhos, numa estreia em casa, Andrés Pereira marca o segundo gol dele no jogo. O Palmeiras ia para o quarto gol, é o titular, do meio para frente, só bomba, desce do lado esquerdo, abandona a ponta, Jefferson por dentro, rola, a bola na se oferece, Andrés Pereira de cara pro gol, de cara pro gol. Na primeira... Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. De soft power, ela não é conectada necessariamente com a parte político-partidária, né, que o Trump, eu acho que tem aí uma diferença muito clara do primeiro-ministro em termos de espectro político, e cativa e traz, né, esse grande interesse, além de atrair, né, com muita força e cativar os visitantes que vêm e são recebidos pela família real. Quando a gente fala em soft power, a gente fala muito também em cultura, né? Então, a monarquia britânica faz muito parte dessa questão cultural ao Reino Unido. Todo turista que vai visitar Londres, por exemplo, quer passar em frente ao palácio, ou pelo menos quase todos, né? Tem esse interesse, essa curiosidade sobre as peculiaridades também dos membros da coroa britânica. Se a gente puder dar um exemplo de outro país, assim, o que seria, por exemplo, um soft power dos Estados Unidos, que também age muito por esse ângulo? Olha, dos Estados Unidos a gente pode pegar alguma coisa com certeza relacionada à cultura, né? O próprio presidente Trump recebe, faz questão muito dessa quase, praticamente do nacionalismo, dos símbolos de poder e cultura muito forte americano. Então, a gente tem desde visitas à Flórida, né, a pontos específicos, quando são recebidos pelo presidente Trump. A gente tem questões que são muito fortes também, né, quando são recebidos, de trazer toda essa família, o contexto, né, de que o Trump traz muito forte da Melanie, da sua história, entre outros. Então, assim, a cultura, né, e esses ativos, como você falou, passam a ser ativos em visitas, né, e passam a ser pontos aí diferenciais na hora de receber e fazer toda essa recepção que precede, obviamente, aí negociações comerciais, políticas, de segurança, entre outros. Então, um ativo leve para algo que vem muito mais importante e denso, né, depois, que são, de fato, essas visitas de Estado. É isso que eu queria saber, se então esses ativos são eficazes quando a gente extrapola daí para o campo da geopolítica, de acordos, né? Enfim, de assuntos ali que permeiam as relações bilaterais entre dois países. Sem dúvida. E eu acho que a realeza britânica usa isso muito, de maneira muito inteligente, né? Essa pompa que você descreveu, que a gente viu nos últimos dias, sem sombra de dúvida, foi uma preparação para o que eles têm realmente para, né, discutir e soltar, que foi bastante importante também, como você própria mencionou, os pacotes econômicos, políticos, né, na área de cooperação, defesa, militar.
foram fundamentais, né, essa recepção, e eu acho que cativam, né, o presidente Trump sem sombra de dúvidas aí por esse carinho e esse interesse que ele mesmo manifesta muitas vezes sobre a realeza britânica. Agora, eu queria entender o atual papel e a influência da realeza britânica hoje, porque a gente sabe que a Rainha Elizabeth II ela era muito popular, né? Era a figura mais popular da coroa britânica, aliás, ainda é mesmo depois de sua morte. O rei Charles III, ele não é tão carismático assim. Mas eu acho que a monarquia tem muita aposta no futuro. Daí entrando Kate e William, que são mais carismáticos, mais jovens, né? Se aproximam mais aos jovens britânicos. Então, pensando em tudo isso, a eficácia desse soft power da monarquia britânica hoje é a mesma da gestão de Rainha Elizabeth II? Olha, eu acredito que não, porque eu acho que a própria realeza, né, ela teve que se modernizar aos tempos. Eu acho que a figura ainda é muito cativada, a figura é muito admirada, né? Tem uma frase do ex-presidente